Bem-vindo a mais um Sportcast. Estamos de volta, galera. E hoje um convidado que para mim é muito importante. Pô, o meu jogo de jiu-jitsu ele é feito em cima da meia guarda. Vocês devem estar imaginando quem é. Eu segui muito os vídeos do Bernardo Farias quando eu encontrei o meu jogo na faixa azul. E é um prazer imenso estar recebendo aqui comigo no podcast Fernando Reis, muito doutor. Fala, Fernandinho. Um prazer estar te recebendo aqui, cara. Prazer todo meu. Tô feliz de estar aqui. E falar de jiu-jitsu, resenha já é bom, né? Falar de jiu-jitsu meia guarda, então... Cara, eu vou te falar que vai ser igual um treino de jiu-jitsu. Eu vou tentar sair da minha guarda, mas a minha guarda não sai de mim. Então a gente vai falar muito de minha guarda ainda. O negócio é a conversão. Depois que converteu, já era. depois que entrou, não sai mais. O Fernando Reis dá aula na Aliança. E ele é um cara que vem montando um canal. Ele tem um canal já há algum tempo. E agora tá voltando com o canal, com força total, né, Fernandinho? Tem muita coisa nova aí. Eu também tenho coisa nova para falar. Fala um pouco agora dos novos planos do canal. Já vamos chegar direto assim. Demorou. Então, na verdade, eu comecei o canal antes um pouquinho da pandemia. Postava vídeo de forma mais aleatória. E aí, quando chegou a pandemia, que ficou todo mundo trancado dentro de casa, eu falei, tô com tempo aí, velho. Não tinha que dar aula, agora não tem que dar aula, porque eu tô trancado dentro de casa, tem que fazer alguma coisa produtiva. E eu falei, vou investir no digital, né? Vou aproveitar e vou aprender. Só que eu não sabia nada, cara, não sabia nada. Aí fui aprendendo, vendo tutorial no YouTube, aprendendo, fui começando e tal. Eu montei um formato de análise ali que deu bastante certo. Comecei a fazer o canal e tal, fui pegando o jeito. E aí deu uma crescida boa, chegou uns, acho que tá atualmente com uns 12 mil inscritos no canal. Tem no Instagram tem uns 22 mil seguidores lá que acompanharam o trabalho e tal, desde o início. E aí, né, no meio desse trajeto todo... Foi voltando à normalidade, depois da pandemia, foi conturbando, ficou meio difícil. E aí agora eu consegui um parceiro, o Flávio, que é aluno meu também. Nosso amigo aí de treino, meu paciente, inclusive. E aí agora o bichão tá disposto aí a me ajudar nesse projeto, que sozinho tava complicado, mas... Com os dois aí, agora eu boto fé que o negócio vai. Com certeza. Que é difícil. Rapaz, o negócio de fazer conteúdo assim é complicado. O pessoal acha que é só postar um videozinho, mas não é não. Com certeza, pô. Eu sei muito bem disso. Hoje a gente está estreando aqui no estúdio do Rafa, na On7. É um estúdio novo, de um parceiro novo que a gente tem aí de trabalho. Eu tenho que agradecer também o Três Telas, que foi o estúdio que eu fiz, o estúdio antigo, mas agora eu estou vindo com uma outra estrutura, uma estrutura mais fundamentada em relação também à minha parte da clínica. Então ele também é parceiro do novo projeto. Também estou com um novo projeto, aí é um projeto um pouco diferente do que era o passado, aí onde eu atendi ali em Moema. O local vai ser o mesmo, na Avenida Moacir 395, e a gente vai agregar bastante ortopedia, bastante fisioterapia, bastante nutrologia esportiva, aos pacientes para eles serem tratados do começo ao fim. Então, a preparação física, a melhora da performance, prevenir lesões. Se tiver lesão, a gente vai tratar, tanto da forma conservadora como a forma cirúrgica. E também a gente vai fazer a reabilitação aí precoce, né? Que é que todo atleta de jiu-jitsu... Eu vou muito pela filosofia do jiu-jitsu, né? A gente nunca treina 100%, mas no campeonato a gente tem que estar 110, mesmo com alguma lesão. Então, assim, a ideia nossa de fazer a recuperação, principalmente da parte mental, é trazer para a vida do paciente uma rotina de atleta mesmo, entendeu? Não se limitar e se adaptar. Na verdade, é o princípio da adaptação. Sim. Que o jiu-jitsu eu acho que é um dos esportes mais adaptativos do mundo, né? Eu tive 3 cirurgias no joelho, 2 no direito, 1 no esquerdo. E eu descobri a meia guarda. Aí ajuda. Ajuda demais. Aí ajuda, né? já, né? A história da meia guarda foi assim, né? E foi assim, né? O Roberto Gordo, que foi o cara que usou a meia guarda de forma mais ofensiva, ele começou a usar por conta que ele tinha machucado o joelho. Exatamente. Ele machucou o joelho, se eu não me engano, na faixa roxa. E aí a única coisa que ele conseguia fazer era prender a perna. Ele descobriu a esgrima ali, começou a trabalhar com a esgrima, foi evoluindo. E aí ele trouxe o jiu-jitsu de forma mais... a meia guarda de forma mais ofensiva, que até então era só um motivo ali pro cara não passar a guarda. O cara ia passar, prendia a perna, ficava ali controlando, quando desce, repunha a guarda. Mas não tinha muita coisa além disso, né? E o Gordo foi o cara que foi o pioneiro, né? De fazer essa parada acontecer. Depois dele veio o Celcinho, veio o Bernardão. Tudo o Celcinho é cria do Gordo, né? O Celcinho sim, né? Direto dele. Na verdade, assim, e não é guarda de manco mais, tá? Antes era, agora não é mais, né, Fernandinho? Agora E engraçado, né? Porque eu tenho vários alunos agora competindo no Master. Então, pela necessidade deles, eu passei a observar mais essas categorias. Inclusive, no Mundial de Masters agora,
Cara, o nível de meia guarda do pessoal do Master é muito alto, cara. Sim. É muito alto, porque os caras praticamente só fazem isso. Sim. Então você vai ver uma guarda fechada, vai ver uma meia guarda ali, não vê muita coisa. Principalmente nas categorias mais pesadas, né? Principalmente nas categorias mais pesadas. Do médio pra baixo você pode ver uns caras mais versáteis ali, que ainda são habilidosos e tal. Vai subindo o peso, você vai vendo mais meia guarda, mais meia guarda, mais meia guarda. E o nível bom, assim, trocando as posições, defendendo bem. E, tipo, é uma missão difícil, assim. Tá sendo... Treinar esses caras aí no Master também não é tão fácil, não. Porque o nível também tá bem alto pra essa tiozada aí. Cara, eu acho que assim, o Master, a tendência é cada vez ficar mais difícil. Assim como o Jiu-Jitsu Mundial tá cada vez ficando mais difícil, né? Cara, você vê a molecadinha, por exemplo, você vê a molecadinha de 15, 14 anos, você olha a vídeo e fala, cara, isso aí não é criança, velho. Isso é um 15, ET, 14 um ET. Já tá adulto. Já tá adulto, já tá lutando que nem adulto, né? E eu acho que isso daí tá sendo progressivo. Tem muito campeão mundial lutando agora. Master, inclusive você, né, Fernandinho? O Master, Lovato. Eu vou te pessoal falar. Duro pra caramba. Quando você pega uma categoria, um evento de Master igual ao Mundial, tinha 11 mil inscritos quase. Quase 11 mil inscritos. Foi o campeonato que teve mais inscritos. Foi o maior campeonato da história do Jiu-Jitsu. Eu olhei aqui. É gente que ama o Jiu-Jitsu. Não vive de Jiu-Jitsu, mas ama. Muitos vivem, mas amam o Jiu-Jitsu, né? Mateusão, eu entrei no ginásio. Não ginásio, é um convention center lá de Vegas, né? Meu irmão, imagina uns 4 Barueri juntos, assim, aquele ginásio José Correia. Imagina uns 4 juntos, assim, ó. E talvez seja pequeno ainda, perto do que era. Um lugar de perder de vista. Tinha 32 áreas de tatame só pro Mundial de Master. Fora o Jiu-Jitsu Com, que tinha do lado, que tinham mais umas 12, se eu não me engano. Era muito tatame. Nunca tinha visto uma estrutura tão grande pro Jiu-Jitsu. Né, cara? Era bizarro, velho. E assim, o negócio fluindo numa forma... Assim, e energia boa também pra caramba. Outra vibe. Outra vibe. Cara, eu vou te falar. Não tem inimigo ali, não tem... Eu lutei Mundial de adulto de 2011 até 2019, sem falha, todos os anos. Depois 19 foi o último, depois veio 20 pandemia, 21, depois 22 eu não participei do Mundial de adulto de novo. Cara, é diferente. A vibe do adulto já é outra. É uma vibe de. Mais tensa, né? É mais tenso. Mais tenso. Você entra num Mundial de Master, já é diferente. Você já vê uma galera lifestyle que tem a sua vida e treina porque ama jiu-jitsu, ama o lifestyle que o jiu-jitsu proporciona e tá ali pra curtir também essa experiência. Pra compartilhar também um com o outro ali. E acaba que assim, esse público cresceu tanto que o nível, lógico, acompanha. Cada edição vem um nível maior e maior, e você vê mais adultos se aderindo ainda aos campeonatos de Master. Sim. Entendeu? Você vê os adultos já lutando, tem vários adultos campeões mundiais que entram pra lutar também. Exato. Inclusive a garotada que eu lutava lá no juvenil, tá aí. Tá no Master também junto comigo agora. Então, desde o juvenil até aqui, então você pega um campeonato de Master. É o mesmo cara que eu luto a vida inteira, não mudou muita coisa. Você de novo, pô. É o mesmo cara, só muda o tempo. Branco, muda o tempo de luta. De adulto é 10, de Master 1 ali vai pra 6. É mais ou menos a mesma galera, não muda tanta coisa. Não, assim. E é legal assim, por exemplo, você vê as faixas coloridas, geralmente é pessoas que começaram na mesma idade. Sim. E tem o mesmo tempo, mais ou menos, de jiu-jitsu. Você pega já na faixa preta, pô, você já sente a diferença grande, né? Porque você vai pegar ali cara que vive realmente, professores de jiu-jitsu, donos de academia, chefes de grandes academias que estão voltando a competir. E o nível tá muito alto realmente. Já vai ter que virar uma série A e série B. Eu tô querendo isso daí. Viu? É mais ou menos por aí. O que eu penso é o seguinte, seria um próximo passo colocar uma pontuação mínima para disputar um Mundial de Master? Para faixa preta, talvez? Talvez, mas aí mataria a grandeza do evento. Eu acho que você filtra demais, aí não vai ser a festa que é, entendeu? Festa, né? É uma festa e assim, o negócio, eu cara. vou dizer a verdade, Fernandinho, eu sempre competi na faixa marrom. Quando eu peguei a marrom, eu rompi o cruzado, daí veio a pandemia, depois que eu me recuperei. Então, eu fiquei com esse delay da faixa marrom. E é a faixa que eu queria mais competir. E daí depois eu mudei para São Paulo. Então, eu peguei, períodos que eu não consegui competir e peguei a preta. Então, na marrom eu não competi, mas até a roxa eu sempre competi. E na preta você fica, talvez eu vou lá competir com, por exemplo, com o Peter da vida. Thiago Alves ficou em segundo lugar agora no Sul-Americano. Pô, o Thiago Alves, pra mim, é um cara que sabe muito jiu-jitsu. E é da minha categoria. Eu falei,
Cara, mas não, assim, eu acho que o compromisso meu com o jiu-jitsu não é esse. Meu compromisso é ir lá e me testar. Vai ter, talvez, uma luta que eu vou fazer com um cara na mesma condição, na vez eu vou fazer com um cara professor, sair na porrada lá, perdeu, sair depois, trocar uma ideia e ter aquele prazer de contar pra alguém que, pô, fiz a luta com o Thiago Alves, fiz a luta com o Peter, fiz a luta com alguém de nome já do jiu-jitsu. Então também eu não vejo muito isso com maus olhos, né? Talvez isso é um privilégio. É um privilégio. Quando você vai ter oportunidade de dar um treino com um ídolo que você Exatamente, tem. De certa forma, e assim, tem essa discrepância, né? Quando, igual você falou, você vai competir do Master até a Marrom, você vai pegar os caras do mesmo lifestyle que o seu. Você vai treinar, você vai ter tua vida normal, vai dar seu treino e, pô, gosta de competir, gosta de sentir adrenalina, você vai se meter no campeonato lá e vai lutar. Quando você vai pra preta, já muda a história. Porque você vai realmente encontrar teus ídolos, os caras que você viu no jiu-jitsu e serviram como inspiração pra crescer. E é até engraçado você falar disso, cara, que eu enxergo isso como um privilégio. Tem muita gente, por exemplo, na minha categoria, que eu lutei o Mundial de Master agora, eu caí com um cara muito duro na primeira luta, um cara foi finalista de ADCC. Eu nem sabia, depois que eu fiquei sabendo, depois que eu tinha ganhado dele. Porra, a melhor coisa. A galera comentou e tal, o cara era duro e tal. Eu olhei aí o cara mais ou menos, já sabia quem ele era, não vou falar que eu não sabia, mas eu não me lembrava que ele tinha chegado no... Pô, finalista de DCC é difícil pra caramba e tal. Depois eu até tava conversando com o Cyborg, depois ele falou, caramba, esse cara é duro, já foi finalista de ADCC e tal, perdeu pro Orlando Sanches, eu acho, se eu não me engano. E ainda foi pro Absoluto, acho que o Cyborg ganhou dele no Absoluto, algo do tipo assim, mas duríssimo. Eu ganhei dele, ganhei minha segunda e a minha terceira luta seria o Lovato. E aí o engraçado é que do lado do Lovato tinham mais 3 caras. Tinha um Lovato e mais 3 caras embaixo. Os 3 caras não apareceram. Você tem noção disso, velho? Lovato. Mas aí eu fico pensando, mano, o cara se inscreve num campeonato na faixa preta, vai pro campeonato, vê o nome de um cara grande e não luta. Não luta. Não, eu também não vejo. Eu não vejo com esse. Eu vou lutar, velho. Porque não tem escapatório, Fernandinho. Você se inscreveu, velho. Aí eu olhei assim e falei, porra, esse cara é um frouxo. O cara, meu irmão, entra lá e toma um espanco, mas entra, cara. Véio. Você vai ter. É coragem, tem que ter coragem. Se vê que tá fazendo muito ponto, dá o braço, deixa o braço assim, ó. Vai se vira, mas tem que entrar, meu irmão. Tem que cair uma porrada, né, velho? Tem que entrar. Aí lembra da. Pô, lembra daqueles. Aquela época que tinha o Ryan brigando com o Valide, né? Aí tem aquela, frouxo, vai ter que lutar, não sei o quê. Eu acho que o Valide que falava o negócio. Frouxo, vai ter que lutar, entendeu? Né? Mas, pô, é frouxo, o cara frouxo que entra lá no campeonato desse e não luta. Pô, mas 3 caras, velho. O Lovato teria que fazer 2 lutas antes de lutar comigo e ele não fez nenhuma. A primeira luta do cara foi comigo. Eu já tinha feito 2 lutas e entrei pra lutar com o Lovato na terceira. E, pô, amarradão. Quando eu fui ver a minha chave, que eu olhei que o Lovato tava do meu lado, falei, porra, é isso que eu quero. É lógico. Você quer ser campeão, você tem que ganhar dos melhores, pô. Você vai entrar numa chave achando que a vida é mansa? Não, porra. Pra você ganhar o prestígio de fato, pra você ganhar uma notoriedade legal, você vai ter que ganhar dos caras bons. É assim que você vai construir teu nome. Com certeza. Então, pô, quando eu vi um cara que era bom ali, eu falei, pô, vem do meu lado. E o privilégio que você tá lutando, aquele negócio de privilégio que você falou. E quantas vezes eu não torci pro Lovato? Ele no MMA, Bellator. Puta que pariu. Ele no Bellator lá é jiu-jitsu, pô. Ué. Ele é representante, Ixi, eu tava torcendo pra ele lá, vibrei muito. E ele no brasileiro aqui, ele lutou de adulto, né? Ele lutou de adulto, ele veio. Lutou de Master, esse ano ele lutou de Master. Não, no brasileiro? Acho que foi. Se eu não me engano, ele perdeu pro Felipe Bezerra. Ah, foi de Master, tá certo. E o Felipe Bezerra foi peso absoluto, se eu não me engano. E ele lutou. Acho que foi isso. Mas ele já ganhou de adulto também. Já ganhou absoluto. Ele foi o único gringo a ganhar o absoluto do brasileiro. Sim. Entendeu? Um dos poucos gringos a ganharem mundial. Então, cara, porra, só de mundial de massa o cara ganhou 6. Porra, é uma oportunidade. A história que o cara tem, entrar dentro do tatame com esse cara é uma oportunidade. Eu acho que assim, nesse nível, o maior medo do cara que não é, por exemplo, um nível que já competiu o mundial de adulto, é entre aspas, ser humilhado lá dentro, por exemplo, assim. Mas eu enxergo assim, que o cara que tem um respeito pelo jiu-jitsu, mesmo um Lovato ou você jamais vai desrespeitar o cara no tatame. Se for pra finalizar, você vai finalizar e acabou. É finalizar rápido? Isso acontece no adulto também. Sim. Finalização rápida em campeonato. Né? Por exemplo, o Andrews veio aqui e foi finalizado no BJ Stars em 11, 15 segundos.
com uma guilhotina. Isso pode acontecer com qualquer um, entendeu? E daí fica muito aquela história lá atrás do André Galvão, que ele pegou um cara que falava que era faixa preta, ninguém sabia de onde tinha vindo a faixa preta, que lembra? Passeou no cara lá. Nossa, passeou no cara, acho que o cara fica imaginando. O Peter já é um cara que ele dá show, mas o Peter ele vai fazer isso comigo, vai fazer isso com você, vai fazer isso com o Almeida, com o Gol fez, ele é aquele jeito dele, entendeu? Sim. Isso não é menosprezar. Às vezes o cara entende, pô, o cara tá menosprezando o cara porque pulou no armlock voador num cara que talvez não é um competidor nato. Sim. E o Peter veio de mundial, depois da pandemia ele disputou o mundial e eu vi, lutou bem pra caramba de adulto. Então, assim, eu acho que esse respeito que vai existir no jiu-jitsu, e sempre existiu de faixa preta, até porque quem sustenta realmente o jiu-jitsu são esses faixa preta do comercial. Sim. O jiu-jitsu em si, as academias são lotadas dessas pessoas que vivem do jiu-jitsu, levam família. Por exemplo, eu tenho... A minha esposa é atleta, meu filho, minha filha, tudo no meio do jiu-jitsu. Meu filho Sim. faz jiu-jitsu, minha filha é do jornalismo, se envolveu com o jiu-jitsu e hoje trabalha na academia, na parte do marketing. Também pratico jiu-jitsu de forma recreativa. Então, eu acho que o verdadeiro jiu-jitsu está aí. É por isso que eu quero trazer aqui o intuito do podcast, é falar de vários esportes, mas eu sempre trago mais gente do jiu-jitsu, porque eu tenho mais ligação com vocês. Sim. E é mostrar não só o jiu-jitsu competitivo. O Fernandinho Reis é atleta, que foi campeão mundial na faixa roxa, foi 2 vezes final do mundial na faixa marrom. Esse não é o intuito. O intuito é mostrar o que existe por trás. Por exemplo, o Fernandinho do Muito Osso, que também teve ali uma visão de fazer um canal e viver do jiu-jitsu de uma forma muito mais abrangente. E eu acredito que o jiu-jitsu é o esporte que mais cresce e é o que está em constante crescimento e ele só está na base. Né? É diferente assim, o MMA. O MMA é bom de ver, mas de praticar não existe. Você não vai ver um cara recreativo praticando um MMA de verdade. Agora, o jiu-jitsu, para quem não entende, é ruim de ver. O cara não entende muita coisa ali. Mas para quem pratica, ele é infinito, né, Fernandinho? Sim. Então, eu acho que assim, o jiu-jitsu, ele é um esporte complexo. Então, pela complexidade dele, é difícil para um leigo entender. Exato. Então, é lógico. Qual que é a missão, então, que a gente tem? A gente tem a missão de trazer novos praticantes. Sim. Porque se esse cara pratica e ele entende como funciona a arte, esse cara vai consumir o mercado do jiu-jitsu. Vai entrar mais dinheiro no esporte. E assim a gente vai fomentando. Mas, por exemplo, vai jogar futebol. Cara, qualquer um entende quando chuta uma bola, a bola entra na rede, é gol. Exato. Vai jogar um basquete, jogou a bola passou o aro ali, fez o chuá ou não. O pessoal entende. Saiu de fora da cesta, jogou 3 pontos, 2 pontos, pronto. Não tem muita variação disso. Agora, o jiu-jitsu ainda tem muita margem de interpretação que acaba que, o cara... No jiu-jitsu, por exemplo, o nosso principal ponto é a guarda. A guarda você faz de costas no chão. Pro cara entender que o cara de baixo tá ganhando. Exato. Então você vê que não faz muito sentido. Não tem muito sentido. Aí tu pega uma luta, por exemplo, de kimono, que é mais travada, mais estudada, mais técnica, e põe o cara pra ficar assistindo aquilo, o cara não vai entender nada e vai achar chato pra caramba. E na faixa preta começa a ficar cada vez mais assim, o jogo cada vez mais travado. Você não pode errar. Exatamente. Menos você erra. E assim, você vai ver até umas boas lutas até as quartas de final. Exato. Mas olha lá, mas aí porque ainda tem um pouco de discrepância técnica ali, entendeu? Mas a partir do momento que vai afunilando, cara, vai tendo luta equilibrada, dificilmente você vai ver um placar muito plástico ali, entendeu? Você tem alguns atletas que tem como característica a finalização, então esses caras ficam buscando mais esse jogo. Só que esse cara, quando ele encontra um cara do nível parecido, acaba que o cara vai lutar pela vitória. Exato. E ele não tá errado, entendeu? Pra quem gosta de jiu-jitsu, essa disputa de estratégia é divertida, é legal de ver. Então eu me amarro em ver uma luta técnica e tal, não amarrada. Quem entende já também já olha, bate o olho e vai, esse cara tá amarrando, esse cara não tá buscando a luta. Mas a parte estratégica do jiu-jitsu é muito bonita também. Pra quem entende, eu admiro muito a parte estratégica. Então, para quem sabe fazer uma boa estratégia, sabe conduzir na luta do jeito que ele quer, cria brechas, cria oportunidades para conseguir uma finalização posteriormente. Nem sempre o melhor atleta técnico vai vencer a luta. Cara, eu já ganhei de muito cara muito melhor do que eu com estratégia boa. Sim. Entendeu? E já perdi para cara pior do que eu com estratégia boa do cara também. Entendeu? Tem até um índice de quem começa ganhando a luta, se não me engano, 80% termina ganhando, principalmente nas faixas pretas. Porque, cara, você vai errar menos, você vai se resguardar e você não vai deixar o cara fazer ponto. Exato. O jiu-jitsu, ele é infinito nessa forma de a gente enxergar, né? Porque você falou da margem para interpretação. Às vezes a gente se confunde se é ponto ou não.
tem que rever. Sim. E às vezes o árbitro tem que tomar atitude lá. Hoje está tendo VAR em muitas competições, mas é o que você falou, isso representa um pouco da vida, que todo mundo fala o que o jiu-jitsu leva para a vida, que essas situações de desconforto, que a gente acaba tendo que criar alguma maneira de sair daquela situação. E hoje, o Fábio Gurgel fala muito sobre isso, sobre o que o jiu-jitsu representa para a vida. Tem muitos empresários hoje vivendo também esse mundo do jiu-jitsu e até competindo. Por quê? Porque isso melhora também o seu estado no trabalho mesmo, né? Sim. Por exemplo, eu, Matheus, como médico, o jiu-jitsu é uma forma... quando eu tô lá dentro, cara, eu tô lá dentro. Não existe mais nada para mim. Eu tenho as preocupações diárias, familiar, as preocupações de gerência de clínica, preocupação com meus pacientes, mas no jiu-jitsu eu não tô nem aí para nada. Sim. Falar bem da verdade, eu tô aí para vocês, pacientes, sempre que estamos juntos, mas no jiu-jitsu ali é o meu tempo, acho que é um tempo para nossa cabeça, porque você não tem como, você tem que pensar. Cara, é engraçado, porque se você imaginar, como é que você vai pensar em outra coisa? Você vai pensar na tua clínica, com alguém abraçando tua cabeça ali, entendeu? Querendo te apertar, né? Alguém com o teu pescoço no jogo aqui, ó, estrangulamento lá, aquele modelo, mas você não tem como pensar. A única coisa que... E por isso, o jiu-jitsu é uma terapia para muita gente. Porque o cara é tão ansioso que ele não consegue... sentar e meditar, vou ficar meditando aqui agora. Ele não tem, o cara é muito elétrico. Aí ele vai pro jiu-jitsu, ele tá em atividade, só que é uma atividade que exige tanta concentração, o cara tem que estar tão focado no que ele tá fazendo, porque é tanta informação rolando ao mesmo tempo, que ele tem aquele mindfulness dele ali. Entendeu? Ele tem aquela meditação dele pelo estado de foco que ele tá. Então, de tão focado que ele tá, ele esquece do mundo lá fora. E aí, por ser uma das poucas partes do dia dele que ele consegue desligar, ele ama tanto aquilo ali. É isso aí. E fora que, assim, o jiu-jitsu é um esporte de contato. O tempo inteiro você tá agarrado com outra pessoa. Sim. E aí, o fato de você estar lutando com outra pessoa, tem um ego envolvido. Luta de verdade, né? Porque o jiu-jitsu é luta de verdade. Você quer ganhar, ninguém quer perder. Não. Você não, eu sou um cara que eu não gosto de perder nem no paro ímpar. Eu, na época que eu era moleque, eu fazia minhas pipas toda caprichadinha, eu ia soltar pipa, eu perdia a pipa, eu ficava pé da vida já. Então nunca gostei de perder. No jiu-jitsu não é diferente. Mas aí você tem o lance da humildade. Você vai ter que trabalhar a tua humildade. Você vai ter que entrar lá. E, meu irmão, se você não bater, tu vai se machucar. Aí você não vai treinar no outro dia. E outro pra cara bem menor que você, às vezes. Muitas vezes. Ou pra uma coisa que você já errou várias e várias vezes. Aí você vai ter que ser humilde. Vamos de novo. E perdeu e... Vamos de novo. E essa resiliência... Você vai pra casa pensando. Mas isso vai te melhorando. Porque o que acontece? Dia. O que eu falo? O que é o verdadeiro jiu-jitsu lifestyle? O cara começa a treinar. Aí o cara começa a treinar, ele vê que ele tá evoluindo. Porém, chega um ponto que ele... tem aquele cara que sempre bate nele. Aí o cara começa a refletir. Por que será que eu tô apanhando pra esse cara? Meu gás não acompanha. O que eu faço pra melhorar o gás? Exato. Aí o cara, vou comer melhor. Aí o cara melhora a alimentação dele. Opa, melhorou. Aí o cara perde um peso, ele emagrece, fica mais disposto, treina melhor. Mas ainda não tá. O que eu posso fazer pra melhorar o meu treino? Vou dormir melhor. Aí o cara melhora o sono. Puta, a diferença já melhora pra caramba agora. Depois que o cara melhorou o sono, o que eu posso fazer para ficar melhor ainda? Talvez se eu fazer um treino físico eu melhore. Aí o cara começa a fazer um treino físico também. De repente, o cara já mudou a vida dele inteira para poder treinar melhor. Eu tenho vários alunos assim. O cara começou, aí o cara queria melhorar a performance dele no tatame, parou de beber. Exato. Aí melhora a alimentação. Aí, de repente, quando o cara entra nesse jiu-jitsu lifestyle, que o cara já tá tão encaixadinho nesse lifestyle, ele não quer mais sair. Porque quando ele sai, o cara que bebia muito, ele sai, ele bebe, ele fica com ressaca, aquela ressaca que ele vê que ele tem muito mais a perder do que a ganhar. E ele apanha. Aí ele apanha, ele bebe, ele se sente tão mal que ele vai lá e ele apanha. Fala, não quero isso pra minha vida. Eu tinha amigo que era cachaceiro. Amigo não, aluno, né? E o cara chegava, sexta-feira, agora eu vou beber, não sei o que, bebi o final de semana inteiro. Chegava na segunda, tava uma merda. Aí o cara começou a ver que isso não tava batendo a conta. E o cara começa a mudar o hábito. Começa a mudar o hábito. Muito no consultório isso, cara. E muda. Porque agora tá aparecendo o pessoal do consultório que vem procurar, a maioria do pessoal que pratica jiu-jitsu por hobby tá querendo um alto rendimento dentro dos treinos, não são nem competidores, mas vem buscando suplementação, buscando uma dieta com nutricionista mesmo, exames de sangue para acompanhar. Eu acho que o
o meu grande ponto em relação à parte ortopédica e parte de nutrologia esportiva aqui em São Paulo é o foco nesses atletas, não só do jiu-jitsu, tá? De todos os esportes. Eu acho que o esporte é uma fonte inesgotável ali de saúde, porque se você está praticando, você está buscando a saúde. É igual você falou, pô, você vai beber menos no final de semana. Depois você vai parar de beber no final de semana, porque segunda-feira você quer render mais no treino. É uma disputa contra você? E o jiu-jitsu é contra você e contra um colega seu que está lá. Lógico. E é o que você falou, tipo, é uma evolução constante. É uma evolução constante. E tem muita coisa ali no jiu-jitsu que a gente senta a bunda no tatame, não importa se o cara é empresário, se o cara é milionário, se o cara... Não importa, todo mundo ali é igual, todo mundo apanha igual, todo mundo pode bater igual, tem a chance de bater igual, e todo mundo evolui junto. Acho que essa é uma família que se cria, que é uma família que acaba ali quando a gente cumprimenta, conversa um pouco fora do tatame, não se encontra. O Thiago Alves falou uma coisa bem... Só que é aquele cara que você pode contar. Se você falar assim, pô, tô precisando do Matheus como médico, você pode mandar uma mensagem para mim, você divide o tatame comigo, com certeza. Eu vou te atender a hora, vou te orientar pelo menos. Assim como já precisei de outros profissionais e a maioria deles foi pro jiu-jitsu. Hoje no meu consultório, se eu falar que 80% de quem tá agora nesse novo projeto pratica jiu-jitsu. Até quem eu achava que não praticava, pratica. E hoje vai fazer uma entrevista com uma menina que é faixa azul. Eu falei, ela é faixa azul. Eu falei, não, você tá de brincadeira. O cara que tá reformando era meu paciente, fazia jiu-jitsu, tá reformando a clínica. Cara, eu acho que o laço que a gente constrói, o Fabão fala muito disso, né, em relação ao pertencimento que a gente tem. O laço que a gente constrói no jiu-jitsu é muito forte, eu acho que pelo todo o cenário. Porque no tatame a gente larga muito suor lá dentro, né, cara? A gente, pô, se desgasta muito, né? A gente vai no nosso extremo. Tanto físico quanto mental. E quando a gente tem esses amigos de tatame que passam pelo mesmo perrengue junto, você pega, por exemplo, quantos camps para mundial que eu já não fiz, um pior que o outro, e você vai passando tanto perrengue do lado daquela galera, e você vai pro campeonato depois e tá com a mesma galera, tá lutando, e o cara tá lutando de fora, você tá lutando lá dentro, você tá de fora, você tá ali, porra, naquela energia. Então você constrói laço muito forte no jiu-jitsu. Então, acho que esse pertencimento que você cria, ele vai não só para dentro da escola, mas para dentro do jiu-jitsu, de qualquer forma. Que você vê, quantos lugares que eu fui que o jiu-jitsu já não me abriu porta. Com certeza. Você chega num lugar, querendo ou não, a gente tem uma orelha um pouco mais diferentezinha assim, a gente chega num lugar e vê o cara, você treina jiu-jitsu? Porra, eu treino também, não sei o que, Cara, isso é bizarro. Aí vem cá, não sei o que, aí coloca você num lugar melhor, porque o cara já treina, não sei o que, e, te abre uma porta aqui, outra ali. Eu mesmo tava esses dias pra trás, não, ano passado, eu fui lutar o europeu lá em Roma, o europeu no Gui. Eu fui lá, de repente, fui comprar um açaí, o cara que tava vendendo um açaí, o Luizão, tem uma academia lá na Europa, me viu, me conheceu pelo canal e tal, não sei o que, me chamou para dar um seminário na academia dele. Mas você vê, eu viajei para um outro lugar na Europa, conheci um outro lugar por conta do jiu-jitsu. Exatamente. Se eu tivesse em qualquer outra profissão, dificilmente eu ia comprar um açaí ali, alguma coisa do tipo, e arrumar uma oportunidade de trabalho. Então o jiu-jitsu ele tem já essa cultura de acolher, de pegar aquele cara de fora e trazer ele para dentro do tatame, cuidar daquele cara. E os próprios praticantes, eles têm esse cuidado, né? Sim. É lógico, depende da academia que você for. Claro. Né? Academia é academia. Se você for numa academia legal, uma academia que... Mas hoje até pela visibilidade, as academias estão se encontrando um padrão mais, tipo assim, não tem como você consegue reconhecer já. Se você não se adaptar, você morre. Você morre. Entendeu? Já foi o tempo daquele jiu-jitsu que o cara é casca grossa, a minha academia é só de casca grossa. Se o cara fizer isso, você vai morrer com 30 alunos. Vai. Entendeu? É só os sobreviventes que ficam ali. O cara que ele quer crescer, ele vai ter que ter um horário para aquele cara iniciante. Ele vai ter que ter, depois desse iniciante sair do basicão, ele vai ter que pegar um treino um pouco mais leve, que é um intermediário. Leve entre aspas. Sim. Mas ele vai ter um treino para ele. Esse cara que é um pouco mais longe, ele tem um horário avançado, que é um pouco maior, que tem um pouco mais de volume técnico, um pouco mais de volume de porrada. E o cara quer evoluir ainda mais, ele tem um horário de competição. Então, cada um no seu lugar. Sim. Misturar tudo é a receita do fracasso. Exatamente. Não dá pra crescer, velho. Imagina, um cara que tá começando a primeira aula, ele não precisa de saber muita coisa a mais do que o básico. O iniciante, vão fugir um quadril, sair de uma montada, sair de uns 100 quilos. Começou mais velho.
Principalmente se ele começou mais Porque, velho. pô, ele tá, quanto tempo ele tá, às vezes, sem fazer uma... Às vezes o cara nem faz nada. Uma ponte, o cara não sabe o que é ponte. Às vezes o cara a vida inteira não fez nada. O cara é sedentário. O jiu-jitsu é totalmente adaptativo. Totalmente. Porque vai pegar o cara obeso, ele vai ter o espaço dele no jiu-jitsu para melhorar a saúde e ele vai ter posição que encaixa para ele. Ele acha que um não joguinho, encaixa pro magro. Ele acha um joguinho que funciona para ele. Entendeu? Meia guarda. Meia guarda. Passagem na pressão, meia guarda. E a meia guarda é uma guarda que quem vê de fora fala, pô, aquele cara ali tá ferrado, velho. O outro cara tá em cima dele, sentado em cima dele, não tem como sair. E quem tá embaixo fala, pô, aqui é o meu lugar, você não sente o peso tanto do adversário. Eu sou fã da meia guarda. Meia guarda. Eu tenho o seu curso, hein, Fernandinho? É muito osso, né? Ó, meia guarda é o seguinte, cara. É melhor você saber ela e não precisar do que você precisar e não saber. Porque o tempo inteiro, o seu adversário, ele vai encurtar a distância. Você vai ver, 100 quilos é curta distância, montada é curta distância, pegada de costa é curta distância. Todas as posições de mobilização é curta distância. Dentro da guarda, a meia guarda é uma das guardas de que você tem maior approach ali, que você tem o jogo mais encurtado. Se você não souber se posicionar dentro da meia guarda, o cara vai te colocar lá e o cara vai te espancar. Exato. Você vai só amassar. Até deu um nome, cara. Engraçado, cara, que o canal foi um grande aprendizado para mim. Porque eu sempre tive muita experiência competindo. Eu sou atleta desde quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tô com 30 agora. Então mais da metade da minha vida eu passei treinando e competindo. Então é natural para mim muita coisa. Quando eu comecei a dar aula, muita coisa para mim era natural, mas eu via que não era óbvio para muitos alunos. Então eu comecei a ter mais o olhar, agora não sou eu. Empatia, né? Agora não sou eu. Quando eu tô dando aula, a aula é pro outro. Entendeu? Então tem chavinhas que a gente tem que ir desligando na nossa cabeça quando o assunto é ser atleta e ser professor. E aí eu comecei a ter essa percepção, falei, cara, é óbvio para mim, mas não é óbvio pro meu aluno. E eu comecei aquilo que eu já explicava, eu fiz a pergunta como se eu estivesse do outro lado. Por que eu faço isso? E eu comecei a questionar dessa forma e descobrindo formas de ensinar aquilo que eu já fazia bem. Que é diferente. Ensinar e fazer é completamente diferente. E quando você está numa aula coletiva, por exemplo, ou uma aula particular, você está em contato com o aluno, ele tem dúvida, você corrige ele na hora, é mais fácil. Quando você vai para o digital, quando eu comecei a dar aula no digital, e eu comecei a ver que, cara, você tem que ser outra pessoa para dar aula no digital. Você tem que ser mais preciso, mais didático, mais claro. E você tem que ser... Você não tem como mostrar. Como você não tem fazer como... posição, corrigir o movimento dele lá. Então você tem que passar o máximo de detalhe possível sem perder a clareza. Porque às vezes você começa a estender demais, você fica... você quer fazer um movimento complexo. Aí que você vê o aluno já está disperso, já perdeu aquilo ali. Então você tem que... E cara, isso foi me melhorando muito. Como professor, como ser mais preciso nas aulas e tal. Até que chegou um ponto que... Isso foi uma das coisas mais legais que eu tive assim, no meu canal. Quando eu comecei a ensinar, que eu falei assim, é meia guarda agora que eu vou ensinar. Esse aqui é meu jogo, eu vou ensinar tudo mesmo. E eu comecei a ensinar. Eu dava uma aula de meia profunda aqui no canal, aí eu já sabia. Quando dava uma semana, os caras começavam a ter as mesmas dúvidas. Tem uns caras com, professor, comecei a fazer, tá dando certo pra caramba. Legal, continua fazendo. Aí o cara, professor, agora eu tô caindo dentro do triângulo, professor. Aí, professor, tô caindo no triângulo, professor. Outro, professor, tô caindo no triângulo. Então eu comecei a corrigir o triângulo. Aí corrigi o triângulo, passava uma semana, o cara tava com outro problema. Então eu comecei a ver, e aí era em escala. Não era só uma pessoa. Então eu comecei a perceber vários padrões. Coisa que eu, sozinho... Não ia conseguir. Pra mim era intuitivo fazer, já fazia sem pensar. E você dando aula, você também não ia conseguir configurar ali que as dúvidas seriam porque nem todo mundo gosta de meia guarda. Exato. Quando eu comecei a fazer um canal focado nisso, muita gente que gostava começou a estudar e fazer. Então muita gente começou a me dar mais dado. E com mais dado eu fui sendo cada vez mais preciso. Tanto é que quando eu fui criar meu curso, eu já tinha um ano de canal mais ou menos. Eu já tinha muita dúvida organizada praticamente em sequência. Então eu já sabia que quando o cara aprendesse isso aqui, ia dar uma semana, ele ia estar com dúvida nisso aqui.
Então a minha aula é sequencial já pensando nesse trajeto que ele vai. O cara fala, caramba, velho, toda hora que eu tenho dúvida tem essa outra aula chegando. E é praticamente na sequência que eu coloco. Entendi. Então eu falo, pô, aí eu fui fazendo isso e depois quando eu ia dar meus seminários, meu seminário começou a fluir muito mais e a experiência para quem participa, ó, até vou deixar uma deixa aqui, ó. Para quem já participou, deixa um depoimento aqui. Fala como é que foi o seminário, fala como é que é a sua meia guarda antes do seminário e depois. A grande maioria que participou de algum seminário meu fala que a meia guarda mudou, que nunca mais foi a mesma. Então, isso tudo veio dessas 3 áreas. Veio como atleta, veio como professor no presencial e como professor online. Por incrível que pareça, o professor online me deu muito dado que eu não tinha como professor presencial. Então, consegue número concreto, né? Muito não número. É aquele espalhado. Minha experiência é porque os caras sentem mais dúvida que não. Cara, ali não, é isso aqui, ó, que eles me perguntam. Escala. E aí de tanto... Aí, cara, e é impressionante, cara. Era papum. Aí eu falei, quer saber? Aí depois que eu fui ficando mais experiente, toda vez que eu postava algo, eu falava, quer saber? Daqui a tantos dias, os caras vão estar me perguntando tal coisa, quer ver? Eu já vou colocar Era lá. Dito e feito. Quando o cara perguntava, eu já sabia a resposta. Pum, é aqui, ó, faz isso. Faz aquilo. E a meia guarda, pra quem gosta, sabe que ela tem muita variação. Mas é muita variação. É muita coisa. Então não é uma... às vezes, por exemplo, só faz meia guarda. Não, a meia guarda tem vários jeitos de fazer. Exato. O Bernardo Farias mesmo falou sobre isso. Não é que você só faz meia guarda. Tem... Até porque com quem que você está lutando, você tem que mudar detalhes, né, dentro dela. E a experiência de você estar fazendo que vai criar isso daí. Eu tenho até uma analogia para isso, cara. Imagina você numa guerra, aí você tem que escolher o seu equipamento para você levar para tua guerra. O que você prefere? Você pegar 5 armas e cada uma tem uma bala só no pente? Ou você pegar uma arma e pôr 5 munições nesse mesmo pente? É muito mais prático você pegar uma arma e treinar com essa arma e colocar mais munição nessa arma do que você pegar várias, treinar um pouquinho com cada uma delas. E na hora do combate, você tem que dar um tiro, aí você tira outra arma que não tem nada a ver, a mira muda tudo e você tem que dar um tiro, aí troca de novo a arma. Não tem conexão, não tem sentido. Sendo que se você já tem o mesmo pente engatilhado ali, é um tiro atrás do outro. Tuf, não pegou? Correção é pequena. Tuf, dá outro tiro e outro tiro. Então você tem que ter... Isso não precisa ser só na meia guarda. Não, sim. Pode ser em qualquer outro estilo. A posição que você cria mais afinidade. Mas você não pode ter 5 armas na tua guerra. Quando você vai pra guerra, é uma arma e você vai resolver com ela. E às vezes a gente pega assim, pessoas que estão no jiu-jitsu há tempo e não tem um jogo meio... Ninguém é pra ter jogo fixo. Você tem que saber todas as posições porque você tem que praticar ali. Porque você pode ser... se você não tá fazendo, alguém tá fazendo em você. Você tem que saber o princípio da posição. Mas... não achar um jogo, né? Eu acho que isso daí faz... principalmente quem começa o jiu-jitsu mais velho, ele tem que achar um jogo mais rápido possível, porque ele tem que ficar bom em uma coisa e depois ele pode dar lag. Não tem tempo. Porque eu, por exemplo, cara, eu comecei com 13 anos a treinar jiu-jitsu. Conta um pouco do seu começo lá. Então, eu era muito gordo, velho. Eu era muito gordo. E essa é uma história comum, né, no jiu-jitsu, porque vem bochecha também, vem de obesidade. Tem muita gente aí que vem de obesidade, né? Cara, engraçado. A minha mãe, cara, quanto mais a bochecha brilhava, melhor pra ela. E ter mais saúde, cara. Nossa, eu comia, velho. Até os meninos da minha rua lá, cara, da rua de casa, eles me zoavam pra caramba. Que dava, tipo, almoçava, dava umas 2, 3 horas. Minha mãe, porra, podia estar brincando na rua, podia estar fazendo o que for. Minha mãe aparecia lá de fora. Fernando, vem tomar vitamina, não sei o quê. Me pá, comida pra dentro. Com 13, 14 anos, eu pesava 100 quilos. É o peso que eu tenho hoje em dia. Mas imagina com 13, 14 anos. E, cara, imagina só essa fase que você tá entrando na adolescência. Pô, todo mundo arrumando os rolinhos e tal, não sei o quê, e eu chupando o dedo. Eu era aquele cara aqui que ficava ali na roda, querido por todo mundo, mas não pegava ninguém, entendeu? Eu era o gordinho, parecia o mascote da turma, entendeu? Eu era o gordinho, gente boa, mas não pegava ninguém. Via todo mundo se pegando lá e tal, e eu nada. Eu falei, caramba, que merda. Aí pra ajudar, entrou puberdade ali, espinha. Pá, espinha pra caralho. Meu irmão, imagina um menino feio. Era eu, cara, e gordo. E aí eu comecei a falar, cara, e isso minha mãe super protetora pra caramba, não deixava eu fazer nada. Ia machucar, é violento, não sei o quê. Até que eu mudei a visão. Falei, porra, eu tenho que convencer meu pai, porque minha mãe não adianta. Eu sempre gostei de luta. A princípio, o meu primeiro contato com artes marciais
foi com o judô. Eu não pratiquei, mas eu via na TV. Gostava. Porra, eu via aquele pessoal no domingo, passava os campeonatos de judô lá e tal. Aurélio Miguel, naquela época lá atrás, e tal. Né? Aí, cara, eu vi aquilo, eu falei, porra, eu quero usar um kimono azul desse, eu quero quero lutar esse negócio também e tal, não sei o quê. E nada. Aí eu comecei a encher o saco do meu pai. Aí eu descobri o jiu-jitsu lá, na época do MMA, Pride, não sei o que. Eu vi os caras lutando jiu-jitsu. Eu falei, pô, quero lutar esse negócio. Tinha um amigo meu que já tinha feito umas aulas, uns 3 meses. Ele me ensinou uns 2, 3 golpes. Eu falei, é jiu-jitsu. Aí fiquei enchendo o saco do meu pai, enchendo o saco até que eu consegui entrar. Meu pai falou, pô, beleza, vai. Meu irmão já tinha treinado taekwondo, outras coisas, e eu não podia treinar. E eu comecei a treinar, e comecei a pegar gosto. Eu jogava futebol também. Eu comecei a abandonar o futebol para treinar mais jiu-jitsu. Aí quando eu comecei a ter mais contato com o jiu-jitsu, eu falei, porra, já tô me dando bem nos treinos, já tô bem adaptado, tô gostando mesmo, já tô treinando bem com os adultos. Imagina se eu treinar agora com a galera da minha idade. Aí eu comecei a lutar os campeonatos, comecei a ter bons resultados, eu comecei a seguir. Opa, tá dando certo. E fui, aí fui crescendo. Mas... E até pelo tamanho, né? Os adultos já começaram a sentir, ó... Então, aí o que acontecia? Isso, né? Aí veio a história da meia guarda, né? Dentro do meu início. Porque a princípio, quando eu entrei, todo mundo falava pra mim assim, ó, joga por cima. Sim. Você é pesadão, você vai amassar os caras. Só que, meu irmão, a gente que já treinou um tempo sabe que não é tão fácil amassar os caras. Não é fácil. Você precisa saber posicionamento, você precisa saber chegar. O passador só tem uma opção. Passar a guarda. E a o guardeiro perna, tem um cara? Monte, né, velho? E se lutar contra a perna. E imagina um garoto que na minha época, na minha cidade, não tinha aula pra criança. Era um tatame, meu irmão, que chegava lá, faixa branca, não tinha muito graduado. Os mais graduados que tinham. Meu professor, por exemplo, quando eu comecei a treinar, era faixa roxa. Então, o Thiago. O Thiago. Eu comecei, ele era faixa roxa. Então, tipo, não tinha tanto atleta, tipo, de competição na época, assim. Tinha um grupinho pequeno que eles se uniam pra treinar. O Lucas Lepre, inclusive, tava nessa levada. Na minha cidade tinha o Lucas Lepre, tinha o meu professor, o Thiago. Tinha o Gabriel Goulart também, que é o FI, não sei se chegou a conhecer. Não era da tua época. E aí, esses caras se juntavam, tinha mais uns outros caras que treinavam lá. Esse era o treino de competição, mas o jiu-jitsu lá tinha uns 3 aulas à noite que eu podia fazer, assim, que eu ainda estudava. E às 11 da manhã também tinha um treino. E eram os horários que tinham toda a grade da academia. Não é igual aqui, chega na Aliança São Paulo ali, tem 10 horários por dia. Não era assim. Depois até foi melhorando. Então quando eu comecei a treinar vários horários, eu caía nas posições de por cima amassando, só que eu tomava raspagem. Aí eu caía por baixo, era só amasso. Eu aprendia armlock, essas coisinhas básicas da guarda fechada, tentava, não dava certo. Tomava amasso. Aí eu comecei a aprender na meia. Prendia na meia e tal, não sei o que, ficava tomando amasso. Aí eu lembro certinho, cara. Teve um dia que eu tava lá tomando um baita de uma massa, aí o Thiago me chamou. Falou, vem cá. Quando o povo vier te amassar, você vai pegar a perna, vai entrar embaixo, e me ensinou a meia profunda. Aí você vai entrar lá embaixo e tal, não sei o quê. E o Thiago é muito bom de meia. Muito bom de meia. Ele é pequeno, mas um tanque. Ele é forte pra caramba, forte, né, bom de meia guarda. Eu sou muito grato a ele que, assim, uma grande parte do que eu sei é ele que fez, entendeu? A minha base toda é ele que fez. E dedicou muito tempo pra fazer isso, né? A gente era muito unido ali, a gente ia competir e tal, e chegou um ponto que era um laboratório. Ele chegava, competia, a gente pegava o que tinha acontecido com ele, pegava o que tinha acontecido, chegava na segunda-feira lá na academia, a gente tava treinando, tava ajustando o jogo e tal, não sei o quê. E ele, quando ele me ensinou a meia profunda ali, que eu comecei a me ajeitar, eu comecei a raspar os caras, aí junto com isso eu já caía mais conectado, e meu jogo foi se formando. Aí eu comecei a bater nos adultos. Aqueles adultos que me amassavam, eu comecei a bater nos caras. E isso eu novinho, cara. Com 14, 15 anos, eu tava batendo nos caras, faixa verde, batendo nos adultos, velho. Aí quando eu comecei a bater nos adultos, eu falei, porra, é esse o jogo. Esse é o jogo. Eu comecei a fazer. Aí quando eu criei esse joguinho que ficou bem engatilhadinho, eu comecei a competir. E aí foi o lance que quando eu competi um campeonato de infanto juvenil ou juvenil, alguma coisa assim, lutei com um cara muito pesado, velho. O juvenil tem um corte de peso que ele não é raso. É 89,300, super pesado. Exato. Depois do super todo mundo junto. Todo mundo. E eu entrei pra lutar com um cara com 140 quilos, velho. E eu com 100 mais ou menos, assim.
Eu olhei aquilo ali, Você já era grande, mas o cara... Nossa, mas 40 quilos pra um cara que não tem força ainda, não tem jiu-jitsu, é muita diferença. É muita diferença. Cara, 40 quilos naquela época foi a gota d'água pra eu fazer dieta e emagrecer. Uhum. Aí eu falei, quando eu ganhei essa luta e esse campeonato, foi a primeira vez que eu ganhei uma medalha de ouro na minha vida. E só que eu tive uma certeza dali. Falei, não vou ficar pesado assim nunca mais, velho. Não quero lutar com esses caras desse tamanho, não, velho. Deus me livre, velho. Aí comecei a fazer dieta. De verdade, né? Foi que você mudou. Foi, expanou. Até então, tipo assim, eu já tava um pouco mais forte, né? Porque eu já tava treinando e tal. Então tava mais forte, mas ainda tava gordo. Entendi. Mas aí eu peguei, fiz a dieta, fiz uns 6 meses de dieta. Emagreci uns 20 quilos quase. E depois, com o tempo, eu fui ganhando peso devagarzinho, ganhando mais massa e tal, fui crescendo. Mas quando eu emagreci esse peso todo, cara, aí foi bom, porque o cara que era o gordinho zoado, aí já ficou saradão, já tinha ganhado. Aí já tinha ganhado os brasileiros, já tinha ganhado os campeonatinhos, aí eu comecei a ficar mais famosinho, já tava sarado, comecei a arrumar umas garotinhas, já comecei a ficar mais feliz. E o jiu-jitsu dá muita autoconfiança, né? Porra. Muda muito isso daí. Cara, eu acho que é o mais... Você me vê conversando igual a gente tá aqui agora, você não imagina o tanto que eu era tímido. Eu era muito tímido, bicho do mato, assim, de ficar, mal conversava com ninguém. Até hoje... É difícil ainda pra mim conversar pra caramba, assim. Por exemplo, se eu chego num dia que eu tenho que dar bastante aula, no final do dia, pra mim, o fato de estar exposto a muita gente me drena uma energia fodida. Entendeu? Eu chego no final do dia exausto. Porque não é do meu perfil. Só que o jiu-jitsu me fez ser assim. Porque na minha cidade não tinha... Eu vim de uma família de classe média baixa. Nunca faltou nada pra mim de alimentação básica. Até sobrava. Comia pra caramba. Comia bem, não posso falar que nunca faltou comida pra mim, só que assim, se tirasse de um lugar, faltava no outro. Entendeu? Então era tudo muito contadinho. E aí o que acontece? Com essa necessidade, eu tinha que aparecer nas emissoras para pedir patrocínio e tal, não sei o quê. E a gente tinha que pôr as caras. Eu tinha que correr atrás de patrocínio, eu tinha um wordzinho com as fotos dos campeonatos, uma propostazinha de patrocínio que eu fazia com todo carinho lá, punha uma pastinha, colocava debaixo do braço, uma pochetezinha que eu tinha, enfiava tudo quanto é medalha que eu tinha e eu ia pedindo patrocínio para todo mundo que eu ia lutar tal campeonato e tal, não sei o que, eu preciso de patrocínio para lutar. E meu pai também fazia o corre dele, me colocava em contato com os amigos que ele tinha e tal, eu ia desembolando e tal, não sei o que, e arrumava o dinheiro. E aí, naquela época a rede social não era um mecanismo de ação igual tem hoje. Hoje o lance naquela época era os jornais da região. Ali. Então tinha a emissora lá em Uberlândia, tinha a emissora da Rede Globo, que era Integração. Aí tinha o SBT, que era Vitoriosa, tal, não sei o quê. Então, todo campeonato que ia ter, mais importante, ia todas as emissoras antes e todas depois. Quando a gente tinha resultado bom. Entendeu? E a maioria, graças a Deus, a maioria a gente levava, cara. Aí eu, Thiago, a galera que competia lá eram poucos, mas a gente levava. O Lepre também competia nessa época, por lá ou não? O Lepre já competia também nessa época. O Lepre foi campeão mundial na faixa preta, treinando praticamente só em Uberlândia. Imagina, velho. Imagina essa galera chegava bem, né, velho? E aí a gente ganhava, fazia um barulho. A gente começou, tipo assim... Aí todo campeonato grande que tinha, ia umas 5 emissoras entrevistar a gente. E depois do campeonato, mais umas 5 emissoras, fora o jornal da cidade, o Jornal Correio lá, ia direto lá entrevistar a gente. Fernandinho, só uma adenda aí. Vamos falar quem é Lucas Lepre, porque tem muita gente que não é do jiu-jitsu e tá escutando isso daí, cara. Pesquisa, é o maior peso leve de todos os tempos. É uma lenda, peso por peso, pra mim, é o cara mais técnico que já existiu. Continua sendo pra mim. Que é o jiu-jitsu básico. Nossa, procura. Feito, seu dever de casa. Saiu desse podcast. E é um cara que ficou tempo sem ganhar, voltou e ganhou de novo. Então, tipo, aquele cara resiliente que sabe. Ele simplifica um jiu-jitsu, assim. Uma história de jiu-jitsu, você vê a história do Lucas Lepre. E assim, ele saiu de Uberlândia, cara. Ele foi campeão mundial em 2007, treinando praticamente só em Uberlândia, velho. Ele ia um camp ou outro aqui em São Paulo, vinha aqui, fazia um campzinho ou outro, mas 90% do treino dele era em Uberlândia, com quase nada de treino. E foi campeão mundial, ganhou do Celcinho na semifinal, finalizou o Celcinho no leg lock. E o Celcinho é um cara difícil de finalizar, hein? Era o atual campeão. Ele era o atual campeão.
Ganhou do Michel Maia na final, finalizou todo mundo, velho. E treinando em Uberlândia. Então, tipo... se você não conhece ainda, depois desse podcast aqui, você vai lá e pesquisa, porque não tem como não conhecer o Lucas Lepre. Exatamente, Não tem como. E o jiu-jitsu agora tá crescendo e todo mundo vai passar a conhecer o jiu-jitsu. Eu acredito que em 10 anos o jiu-jitsu vai estourar. Já tá crescendo, já tá crescendo. Já tá muito grande. Mas, Fernando, acho que é a arte marcial mais praticada, assim. Mas eu acho que a pirâmide a gente ainda tá aqui, ó. Lógico. Tá muito longe, porque eu acho que não tem também... É um prédio infinito ali pra subir. E o Lucas Lepre, assim, é que assim, ó, a gente tem, por exemplo, no MMA, muita gente que pô, o Anderson Silva, todo mundo conhece. Mas sim, o Anderson Silva talvez esteja por Lucas Lepre tanto pro MMA como pro jiu-jitsu, assim. É um cara que... Cara, não, é um dos maiores de todos os tempos. E você teve o prazer de dividir o tatame com ele muito tempo, né? Mais com o meu professor do que com o Lepre, mas eu apanhei muito o Lepre já. Eu faixa verde, faixa azul, nossa. Eu era sparring pros caras, né? Porque eu mesmo não fazia nada, eu ficava lá apanhando pros caras. O Lepre tem aquela luta com o Kainan. Puta, nossa, pau a pau ali com o cara, velho. Um cara pesado. Puta que pariu. Não, o Lepre é bizarro, velho. Eu acho que assim, eu já pude treinar com ele bastante. Eu mesmo de faixa preta, a última vez que eu treinei com ele, eu visitei a academia dele em Charlotte lá. E, cara, pra conseguir treinar com o cara, eu tinha que usar todo o meu potencial, toda a minha força pra treinar com um cara que é peso leve. E o cara, a carinha dele lá assim e tal, me fazendo dando um puta de um trabalho, me batendo pra tudo quanto é lá. Se eu piscasse, ele me pegava e eu assim, tenso e lutando. Pra eu fazer um treino duro com o cara, eu preciso de dar o meu máximo. E o cara é peso leve. Eu tenho 20, 30 quilos a mais que o cara. Porque o cara parece que ele tá calmo sempre. Não, é bizarro. Pega a luta contra o Canuto, ele contra o Canuto na final. Sei. Cara, o Canuto entra a milhão, né? Ele entra a milhão. Aquele cara sempre entra a milhão, cara. O cara tem muita energia, muito gás ali. Cara, o Lepre só aqui, ó. Calma. Calma, filho. Pra mim é indiscutível, o Lepre é um melhor peso por peso de todos os tempos. Eu também acho, também. Eu também vi outro ainda. Também. Não vi outro. Jiu-jitsu, de tudo, assim. Nossa, o cara é uma aula, passando guarda, fazendo guarda. E na categoria mais difícil do jiu-jitsu, talvez. Leve. Que mistura força com técnica. Todo mundo tem hoje em dia é difícil de falar, assim, né? De uma categoria que é mais difícil que a outra, né? O nível tá crescendo muito, você vê os campeonatos mais importantes aí, você já vê a luta dura a partir das oitavas, quartas de final, você já vê cara que, ixi, quem que vai ganhar essa luta? Do nada parece um moleque que tá vindo lá do juvenil, azul, roxo, na Aliança agora tá vindo uma safra que vai chegar chegando também. O nível crescendo assim, né? Mais academias surgindo também, né? Então, a tendência é que o nível fique cada vez mais alto. Mas eu me perdi, doutor. Tava falando cara, antes do Lepre. Desculpa eu interromper, porque assim, ó, quando fala a palavra do Lepre, tem que falar do cara, velho. Porque, tipo, às vezes tem gente que não vai entende. Procurar saber depois do Lepre. Mas tá falando da sua história do jiu-jitsu. Eu acho que a gente parou quando eu tava apanhando pra ele, né? Exato. Eu tava apanhando o Lepre. Mas enfim, aí eu tava lá nessa fase de juvenil, eu comecei na verdade, a gente tinha começado a falar da confiança e tal. Da confiança, exato. Então, quando eu comecei a trabalhar o jiu-jitsu de forma mais competitiva, foi quando o jiu-jitsu me tocou de verdade. Eu comecei a mudar a alimentação, comecei a ter rotina mais de atleta, e aí foi quando eu comecei a colher resultado. Isso foi com quantos anos? De 15 para 16. E você começou com quanto? Com 13. Cara, a mudança é rápida, né? Se for pensar bem. Porque, tipo, cara, você pegou um moleque obeso, que ali era escondido atrás dos amigos. E depois de 2 anos, o moleque começou a ganhar medalha e começou a ser reconhecido. Imagina pra você ver. Isso é mudança. Isso é o jiu-jitsu. Isso pra mim é o jiu-jitsu, né? Pra você ter uma ideia, eu saí de um... Quem conhece Uberlândia, acho que não tem tanta gente que conhece Uberlândia, mas eu saí do Taiamã. Taiamã é periferia de Uberlândia. Uberlândia já na época era pequeno. Aí você vai pro periferia ainda, é menor ainda. Eu olhava pra baixo da minha rua, era terra, assim, ó, terra se perder de vista, assim, era onde eu cresci. E assim, na minha rua... Pô, ninguém nunca nem tinha saído do país. Então, você vê a mentalidade que eu tinha. Quando eu entrei no ensino médio, eu falava assim, pra que eu vou aprender inglês? Eu nunca vou sair daqui. Eu olhava pro lado de terra. Perspectiva que você cria depois, o máximo que eu ia era no centro da cidade, que eu gastava 10 minutos de ônibus. É a única coisa que eu fazia. Eu não saía de Uberlândia pra nada. Pra que eu vou aprender inglês? Sendo que eu nunca vou sair daqui. É um potencial totalmente eu não enxergava nada. Eu não enxergava nada. Aí você pega... um cara que saiu de onde saiu e mostra pra ele que o mundo eu posso acessar o mundo através do jiu-jitsu, pra mim minha cabeça foi eu quero isso aqui pra minha vida. Quando eu tinha eu lembro até hoje, quando eu ganhei meu segundo brasileiro de juvenil,
eu tinha 16 para 17, foi quando eu realmente falei, cara, um brasileiro pode ser sorte. 2, já é mais difícil um cara ter sorte e ganhar 2 brasileiros, né? Então eu acho que eu levo jeito pra esse negócio, eu quero fazer isso pra minha vida. Azul. Eu na faixa azul. Então aí com o segundo brasileiro que eu ganhei na faixa azul juvenil, ganhei os 2 juvenis na faixa azul, ganhei os 2 anos de juvenil, o brasileiro. Aí eu falei, porra, eu vou viver desse negócio. E nisso, cara, imagina só, eu era um gordo, cheio de espinha, tímido pra caramba, não conversava com ninguém. Pouco tempo depois, igual você falou, 2 anos. Porra, eu tinha emagrecido, tava saradão, já tinha ganhado os campeonatos. E brasileiro é CBJJ, né? Não CBJJ, não são os outros. Segunda divisão. Porque tem vários, tem várias confederações e tal, mas não, foi os títulos que eu conquistei, assim, a maioria deles foram da IBJJF e CBJJ. Então isso daí mudou completamente a minha vida. Então minha autoconfiança foi outra daí em diante, entendeu? Até pelo fato de eu saber que, cara, qualquer coisa que der errado eu sei me defender. Exato. Entendeu? Eu tô num lugar, eu tô seguro que eu sei me defender. Entendeu? Se arrumar alguma confusão a uma pessoa, hoje em dia o que mais tem? A gente tentando arrumar confusão e tudo mais, cara. Orelha já espanta muita gente. A orelha. Espanta muita gente. Cara, espanta de eu já sou grande. Então, imagina um cara de 100 quilos, com a orelha grande, com a cara meio que se eu não estiver sorrindo, se eu não estiver rindo aqui. Até que assusta um pouco a cara. Então, tipo assim, isso daí já veio muita parte da minha confiança, já foi moldando aí. Eu de um gordinho, porra, super tímido, eu passei a ser um cara muito mais extrovertido. Campeão de jiu-jitsu. Campeão de jiu-jitsu. E assim, um outro benefício que eu tive também foi que o meu professor, desde a faixa azul, me colocou como um instrutor. Entendeu? Então, em troca da minha mensalidade. Pô, se você tá querendo se dedicar a isso, eu vou te dar a mensalidade, você me ajuda em algumas aulas e precisar de limpar um tatame aqui, alguma coisa ou outra, você me ajuda também. Demorou, pra mim é ótimo. E aí é o que eu comecei a trabalhar ao lado do professor em paralelo desde a minha faixa azul. Então tinha 2 horários na semana que eu era obrigado a ficar lá como instrutor. E eu tive que me desenvolver em conversar com as pessoas desde muito cedo também. E isso me ajudou muito, cara, muito mesmo. Aí eu fui graduando, fiz curso, peguei a roxa, fiz curso de professores da Aliança. Eu fui um dos primeiros. Na minha cidade foi o Thiago, depois eu, o segundo a fazer curso de professor. Fez da Aliança. Da Aliança. Tipo, uma escola, a maior escola hoje, mais vezes campeã mundial. Não é porque hoje eu sou Aliança que eu tô falando isso, é fato. Sim. E assim, eu conheci o Thiago Rocha antes de eu vir pra Aliança. Porque tinha um menino que apareceu lá na cidade do Paraná, onde eu morava, que é o Felipe, que ele era faixa preta de judô do Praia Clube. Sim. E ele foi treinar jiu-jitsu na minha academia. Daí a gente ficou amigo, eu ajudava muito ele da parte de competição, então ajudava ele em campeonato e ajudava da parte médica. E ele voltou pra Uberlândia. E daí eu mandei mensagem pro Thiago, o Felipe eu sempre ajudo, se precisar de alguma coisa. E daí eu já identifiquei que o Thiago era bom de meia pra caramba. Sim. Daí o Thiago veio aqui pro brasileiro, ele veio aqui competir brasileiro, vem direto. Daí ele me chamou pra treinar com ele, cara. Legal. Porra, acho que foi 40 minutos de treino, eu já aprendi muita coisa de meia guarda, que eu tô fazendo meia guarda faz muito tempo, desde a faixa azul. Falei, porra, tem muita coisa ainda. O cara então o jiu-jitsu é infinito. A meia guarda comigo, sabe como apareceu? Eu vou te falar. Eu tava na faixa azul, meu professor passou uma aula de meia. Pra mim, eu sempre gostei de passar a guarda. Só que aquilo que você falou, você brigar com uma perna, começar o rola brigando com uma perna, até você chegar na posição de pressão, é muito difícil. E hoje em dia tá cada vez mais difícil. E a meia guarda, o meu professor passou uma aula, eu fui logo depois, eu vim com o brasileiro, que a Bia, minha esposa, competia já bastante. E eu competia tudo no Paraná, mas quando era pra ser em São Paulo, viagem, eu preferia não competir, porque o foco era dela, ela é atleta, compete no adulto, hoje é faixa preta, mas eu deixava o tempo pra ela ali, pra estar assessorando. E o jiu-jitsu vem mudando a minha vida ao ponto de eu fazer nutrologia esportiva. Na época lá eu comecei fazendo nutrologia esportiva, que eu voltando para a área do esporte. E eu lembro chegando no ginásio, ainda era época de CD, de DVD. Sim. DVD. Tinha uma banquinha, Bernardo, desculpa, mas eu comprei seu DVD falso. Piratão. Pirata. Depois eu comprei o curso, tá? Já comprei o curso no BJJ Fanático. Mas eu peguei aquele negócio e na época eu tinha feito uma academia de musculação dentro da academia de jiu-jitsu do meu professor. Pô, uma academia irada, assim. E daí eu deixava, eu tinha a chave da academia, então eu ia treinar no sábado e deixava musculação vendo lá o Bernardo Farias. Falei, pô, cara, aquilo ali mudou minha... Eu virei e falei, pô, agora eu sei fazer jiu-jitsu. Porque é igual que você falou, você já cai na sua posição de passagem,
que é o over-under, é o que eu mais gosto ali, que você já cai na passagem. E o jiu-jitsu, assim como mudou a sua vida, num grau hard, mudou minha vida depois de 30 anos. Eu peguei a faixa branca com 30 anos, né? Sim. Então, tipo assim, ele muda a vida de todo mundo. E você deve ter visto quantas vidas mudando aí, né? E assim, graças a Deus, com o potencial que eu tive com o jiu-jitsu, eu tive a ferramenta de ajudar outras pessoas a atingirem o mesmo resultado. Então, hoje em dia, como professor, a minha maior missão é ajudar outras pessoas a serem transformadas do mesmo jeito que eu fui. Entendeu? Então, eu vejo... Pô, o próprio Flávio, ele perdeu mais de 20 quilos já. Cara, e o cara gosta demais de jiu-jitsu. O cara perdeu... Olha, você vê a pessoa que ele era antes e você vê a pessoa que ele se tornou agora. O tempo pouco tempo. O tempo você tá acompanhando ele, você sabe. Tô aqui 1 ano e 9 meses... Eu já vi mudando, pô, e depois ele começou a acompanhar comigo da parte médica, um cara que tá sempre buscando e competindo pra caramba. É isso. E assim, eu acho que todo mundo deveria competir pelo menos algumas vezes na vida. Porque é um baita de um desafio. Só, você fez a inscrição, meu professor falou assim, ó, com 2 meses na faixa branca, eu sempre fui de competir, sempre fui do esporte, sempre joguei bola, sempre cheguei a jogar tênis na infância, eu sempre fui de competir esporte. E eu tinha rompido 2 vezes o cruzado no joelho direito, futebol não dava mais, sempre joguei amador na minha cidade, tentei até os 21 ser jogador profissional. Hoje vendo, era melhor ter ido pela medicina mesmo, graças a Deus. Mas assim, o jiu-jitsu me trouxe isso de volta. E com 2 meses eu fui colocado numa competição. Eu lembro que o cara me puxou, ele não podia puxar pra guarda, mas ele não podia pular na guarda, mas ele foi me puxar, eu botei a mão, ganhei 2 pontos. Aí eu falei, não, tá tudo calmo. Quando eu olhei para falar pro meu professor o que eu ia fazer, que eu tava tentando, tomei o meu prato e fui finalizado. Tipo, acho que a luta não durou 1 minuto. Cara, tá tudo bem, saí de lá amarradão. Depois de 2 meses tava competindo. Você fez a inscrição, você começa a comer melhor, dormir melhor, você começa a fazer tudo. É o que você falou desde o início. O jiu-jitsu te proporciona isso. Eu acho que e qualquer esporte vai te proporcionar. Se você colocar, pô, eu quero disputar uma meia maratona, comecei a correr. Você vai começar a correr. Não completei andando. Dane-se. É o processo que é o importante aí, né? E assim, no fim das contas, independente do resultado que você vai ter no campeonato, e assim, teve até o Ítalo, você conhece o Ítalo, faixa marrom lá da academia? Conheço. Então, o Ítalo, engraçado, que ele tava tendo uma conversa com ele, e ele nunca tinha competido antes. A primeira vez que ele foi competir foi agora em Las Vegas. E aí, o que ele falava? Cara, eu não competia antes porque eu tinha medo de lutar muito mal. De passar vergonha. E aí eu peguei e falei assim, isso serve pra quem tá assistindo e tem medo de lutar. E tem medo de ser humilhado, entre aspas. Quem foi o campeão mundial de 2008? Você lembra? Um campeão mundial de 2008, cara, você que treinou. É difícil de lembrar. É difícil de lembrar. Imagina quem perdeu. Você não tipo assim, o que mudou a vida de... Tipo, de nada. Quem te ama vai continuar te amando. Quem te odeia vai continuar te odiando. Entendeu? A vida segue. O que você grava é a experiência. É com você, isso nem ninguém te tira. Então, tipo assim, independente de qualquer coisa, o fato de você colocar teu nome numa competição, qualquer competição que seja, vai te fazer sentir esse estresse, entendeu? Vai te tirar da sua zona de conforto, porque às vezes você já tá acostumado a ir na academia, treinar todo santo dia, já fazer as suas paradas. Às vezes com as mesmas pessoas. Então, pra você aquilo ali é igual você deitar numa mesa de supino ali e fazer um supino. Não vai te desafiar tanto assim mais. Você já sabe o que tem que fazer e tal, você vai lá e vai fazer o teu treino lá. Mas quando você coloca um alvo maior, o processo ele é exigido. E aí quando você é mais exigido no processo, você evolui como ser humano. Entendeu? Você pega o último camp que o Fabão fez com os Masters na academia. Ele fez, eu fui lá, eu dou aula todos os dias de manhã, então eu não pude participar desses treinos, mas eu fui uma vez que um aluno desmarcou, eu consegui ir lá. E ele estava puxando o mesmo treino que ele puxava pra gente quando a gente era adulto. Ou seja, o estresse, a pressão que a gente vive como atleta, ele quis passar também para os Masters. Isso é muito engrandecedor. E movimentou muito, hein? Porque então, os Masters estão competindo tudo agora. Então, mas qual que é a ideia? Quando você passa pelo processo e você entende, tipo, cara, é ruim, mas é bom. A gente se adapta, entendeu? O Fábio fala muito do lance de buscar o conforto no desconforto. Quando você
consegue sair dessa zona de conforto. Por exemplo, sair da zona de conforto pode ser colocar teu nome no campeonato. Com certeza. Sair da sua zona de conforto pode ser fazer uma dieta. Entendeu? Só que às vezes o motivo de fazer uma dieta... É raso, né? É raso. Entendeu? Lutar contra um cara de 140 quilos não é raso. É rapidinho, eu pensei. Mas eu não quero lutar com os caras de 140 quilos assim de bobeira. Entendeu? Eu quero, abaixar e lutar com um cara que é mais próximo da minha realidade. Então, quando eu tenho um motivo maior, aí o processo passa a ser mais suave. Entendeu? Quando eu vejo aquele doce na minha frente, aí eu imagino um cara de 140 quilos na minha frente, fala, não, eu prefiro tirar esse doce aqui agora pra lutar com um cara mais leve depois. Cara, e é isso até no treino é assim. Porque no treino, às vezes, você chega lá, por exemplo, cara, teve um dia que eu lembro que eu tava estressado assim, eu falei, cara, eu tô cansado, mas eu vou chegar na academia, eu quero pegar os maiores, dane-se o que vai ser, se eu vou ganhar, se eu vou perder, porque daí, cara, eu lembro que eu chamei o Ed e chamei o Brutus lá, que é só os miudinhos. Cara, os caras são gigantes, velho. Cara, foi um tropelo, bati, apanhei, tá tudo bem. Cara, eu saí de lá, velho, tipo, cansado, cheio de dor no corpo, mas a minha vontade era chegar na rua e dar um grito. Tipo, porra, tô bem, entendeu? Então, acho que... E o campeonato é isso também. Aquela adrenalina de você sentir a pressão. Campeonatos, os primeiros que eu participei, eu acho que eu pegava tão forte no kimono do cara ali pra derrubar, que eu nem sabia que eu tinha aquela força, que acho que em 1 minuto meu braço inteiro travava. É normal, cara. Normal. Como que você vai melhorar isso? Competindo. Porque na competição, na academia, você tá no seu conforto. Até hoje, cara, se você vai lutar, vai fazer uma luta dura, sai com o antebraço pedrado. Tanta força que faz. A força que faz. Chega no intervalo das lutas, tem alguém ajudando ali e tal. Por isso que é engraçado, no jiu-jitsu a gente fala, é um esporte individual, então, mas o treinamento é coletivo. Exato. E na hora que você tá no campeonato lá também, essa mesma galera que te ajudou a sofrer, ela tá lá pra te suportar também. Então, às vezes você tá lá, tá entre uma luta e outra, precisa de uma massagem no antebraço pra soltar a pegada. Dentro da luta também, né? Aquele grito ali que fala... Dentro da luta, às vezes o cara tá ali desistindo, ele escuta um grito de um amigo ali de fora, ele se ergue de novo, consegue voltar a lutar e tal. Então, cara, acho que, só voltando pro lance do processo, né, de competir, ou até mesmo pro cara que não treina nada, só o fato dele se inscrever na academia de jiu-jitsu ou se inscrever num esporte, já é um puta de um comprometimento. Só do cara falar, porra, eu tô pagando pra isso. Ó, um cara que vai no seu consultório e ele tá pagando pra você, entendeu? Isso daí, cara, já é um comprometimento. Ele tá se comprometendo a cuidar da saúde dele com outro profissional. Entendeu? Eu tenho até uma brincadeira, cara, que eu faço. A minha primeira nutricionista era uma nutricionista muito bonita. Muito bonita mesmo. Aí eu até brinquei, já falei isso com alguns alunos. Falei, cara, você quer emagrecer? Arruma uma nutricionista gata. Eu duvido que você vai querer chegar lá e fazer feio com a nutricionista gata, entendeu? Você vai chegar lá, vai ter seguido a dieta certinho, porque no dia que você tiver que retorno lá, você vai voltar e vai querer estar melhor. Mas isso não precisa ser uma nutricionista gata. Eu falei brincando, mas tem muita gente que é casada, não vai poder usar esse sistema, entendeu? Pô, você vai complicar a galera. Vai complicar a vida da galera, mas não faz isso. Mas só o fato de você pagar um nutricionista, mano, você já se comprometeu. E assim, ó, a gente sai do ponto A, eu falo pra todo paciente, sai do ponto A pro ponto B, que é onde a gente quer chegar. Não é uma linha reta. Principalmente a pessoa que não... Até o atleta não é uma linha reta. Ele vai ter altos e baixos ali de cabeça, de perder uma luta e achar que tudo desmoronou e depois se recuperar. Sim. Então, assim, o importante é que nessa evolução a gente sempre subir. Sim. Você desce um pouco, na sobe parte, um pouco. No baixo, você tem que ter um stop pra alguém te empurrar, às vezes. Porque senão você continua oscilando e não sai do lugar. Ou até vai pra baixo. Né? Então, assim, por exemplo, eu falo pro meu paciente, se você se comprometeu a fazer o tratamento, não ligue para tempo. Quanto tempo? Quero rápido. Às vezes para você vai ser um pouco mais lento, porque a resposta sua é mais lenta do que a do seu vizinho. Então não se compara com o seu vizinho, faça o que tem que ser feito, e no tempo de oscilação vai ser o tempo mais ou menos que você está voltando aqui. A gente empurra de novo. Todo mundo sai de uma consulta, porra, a dieta passa ali. Chega na realidade. Passa 30 dias, porra. 40, 60 dias, 90 dias tá perto de ele voltar, volta de novo, outra dieta, outro estímulo de treino, cara. Por isso que o esporte é diferente. O esporte ele já tá ali todo dia, te incentivando a melhorar. Cara, e engraçado que uma coisa que é fato. Eu falei isso até com um aluno meu hoje cedo. Ele não fazia nada de guarda.
Ele começou a treinar comigo, não fazia nada de guarda. E aí, hoje em dia, ele puxa pra guarda. Ele não sabe não puxar pra guarda hoje em dia. Hoje, inclusive, eu fiz um treino com ele, o Dario, é faixa preta, fiz um treino com ele em pé, pra ele derrubar, porque normalmente agora ele sempre começa puxando pra guarda. E aí ele fala, pô, minha guarda não é muito boa, mas eu tô sempre trabalhando, né? Aí eu falei pra ele, Dario, olha a sua guarda. O negócio não é comparar você com a guarda de outra pessoa. Exato. Mas olha a sua guarda. Aí complica, né? Nem a minha vai funcionar. Porra, se eu for comparar a minha guarda com a do Lang, nem a minha vai ser boa, tá vendo? A minha também não vai ser boa, é outra coisa, entendeu? Mas olha você lá na faixa roxa e olha você agora, faixa preta. Entendeu? Antes você não fazia nada. Olha agora o que você tem que fazer. Entendeu? Olha agora o nível que você chegou. Então, não importa o resultado, a área externa. É você, ali, né? É o que você melhorou no processo. Você pega você em um ano e compara com você no mesmo período do próximo ano ou do ano anterior e vê. A sua métrica sempre tem que ser você, não o outro. Não, e o fato de você sempre estar fazendo o que, por exemplo, tá treinando a guarda, você não fugir disso daí, entendeu? Não importa, no começo você vai tomar um atraso, depois os caras vão te passar a guarda, depois vai ficar mais difícil, depois você vai começar a atacar da guarda. É um processo. Se você não enfrentar essa primeira, que é trocar o seu estilo para aprender uma outra coisa, eu não estou falando que você vai fugir. Eu nunca vou fugir da minha guarda. Minha guarda sempre vai ser, hoje, eu identifico que a minha guarda sempre vai ser a minha guarda favorita. O que aconteceu semana passada, o Scooby foi dar uma aula e ele acabou a posição era guarda-aranha e de la Riva, assim. Aí ele chegou e falou assim, você, parece que ele tava falando pra mim, falou assim, pô, vocês que são acostumados a fazer só um tipo de guarda, tipo, desafie, faz outra coisa. Sim. Quem faz meia guarda não vai puxar pra meia guarda, é pra começar fazendo uma guarda, escolhe uma guarda que você não é acostumado a fazer. Cara, eu treinei bem pra caramba, treinei de la Riva, puxei, quase dei um triângulo, fui pra omoplata, falei, caramba, velho, eu sabia que eu sabia isso, mas tipo, eu não tava usando. Saí um pouco da minha zona de conforto. Sim. Daí, os últimos 2 treinos eu fiz isso. O último já não funcionou tão bem. Já passaram minha guarda, tive que recuperar no final. Puxei pra meia, raspei, terminei. Mas assim, não que eu puxei pra meia, saiu a meia de novo. Então assim, o jiu-jitsu é isso, a vida nossa é isso. Pô, você desafiar, você não tá voltando a fazer o curso agora? Você tá voltando pra uma zona de desconforto, talvez não é o seu natural, mas pode se tornar o natural se você desenvolver com as pessoas certas, ser mais leve o curso. Sim. E vamos falar um pouquinho desse novo curso. Faz aí seu merchan, que agora é hora de ganhar dinheiro também. Agora paga nós. Cara, eu tô esquecendo de falar dos patrocinadores. Fala então, você do seu, depois eu falo do meu. Vai, demorou. Então, atualmente eu tenho 3 fontes de renda, né? A minha principal fonte de renda é a minha renda como professor, né? Jiu-jitsu. Todos são do jiu-jitsu. Jiu-jitsu, 3. E o meu curso também, né? Eu criei um curso em 2020. Foi na pandemia ali, 2021, ali no meio dessa loucura, eu criei esse curso, cara. E são mais de 240 aulas. Eu gravei aula pra caramba. Só que o que eu a princípio... Você começou a gravar, você tá com quantos anos? Agora? Você tá com quantos anos agora? Eu tô com 30 agora. Você começou a gravar com 20? Eu nem lembro, foi 2020. Foi 2020, tá com... 2021, na verdade. Tá com 2 anos agora esse curso. Só que o que aconteceu? Quando eu comecei esse projeto, eu comecei com o meu celular. Eu tinha um celular e eu tinha um computador velho. E era o que eu tinha. Quantas aulas? 240. Ô, Rafa, é bastante aula, hein, bicho? Puta, eu demorei... O Rafa grava curso pra caramba, cara. Cara, eu demorei, porque eu que fiz tudo. 2 anos pra produzir tudo. 2 anos. Isso assim, porque... É igual eu te falei, a gente tava conversando em off ali. Minha rotina durante mais de um ano foi, no mínimo, dormir 11 horas, meia-noite, e acordar às 5 da manhã pra continuar fazendo. Porque eu tinha que dar minhas aulas e eu tinha que entregar o que eu tinha prometido. Só que assim, eu nunca tinha mexido com isso. Então, na minha cabeça, eu ia gravar super rápido, ia fazer super rápido. É fácil, né? É facinho, não. Domingo eu já vou começar a gravar e vocês vão ver. A primeira semana... Um mês. Quando eu fui, o primeiro dia que eu comecei a gravar, eu gravei 7 horas. O primeiro dia. Eu não tinha gravado nem 1/10 do curso. Com 7 horas que eu gravei, eu falei, onde eu tava com a cabeça quando eu falei que ia gravar esse negócio rápido? E assim, eu vendi o curso sem estar pronto.
Eu vendi a ideia. Não, mas tem que... É isso aí. A galera comprou a ideia. Atrás, quando a galera capitalizar, agora é obrigação, né? Quando a galera comprou a ideia, eu fui lá, comprei câmera, comprei equipamento de iluminação, comprei tudo. Eu não sabia fazer nada. Aí eu comecei a aprender a mexer em câmera profissional. Aí aprendi a iluminação. Aprendi a editar, que eu não sabia. O gordinho de Uberlândia era embaçado, hein? Meu irmão, velho, comecei a fazer tudo. E aí era o dia inteiro, porque tem uma curva de aprendizado. Quem é editor, os caras que é pró, sabe. Tem uma curva que você aprende a fazer tudo. Imagina fazer isso tudo com a pressão de já ter vendido alguma coisa. E os caras querendo, doido pra assistir. Eu comprei um negócio e não tem ainda, cadê? Então eu comecei a fazer e fui fazendo. Durante o processo eu fui aprendendo tudo. Tanto é que eu tô até pra gravar algumas atualizações agora. Porque do início do curso, onde eu comecei, eu não sabia muita coisa. Então ficou discrepante o final do curso com a primeira parte. Ter que dar uma repaginada. Eu vou ter que dar uma melhorada, porque com a técnica que eu tenho hoje em dia, que eu aprendi, eu já consigo fazer muito melhor. Entendeu? Então, no início foi uma loucura, porque eu vendi o negócio antes de estar pronto, comecei a gravar e tal. E a princípio era para ser só meia guarda. Só que quando eu comecei a gravar, foi, cara, eu não consigo fazer um negócio meia boca. Eu tinha prometido que eu ia dar um seminário de guarda intermediária, que dentro do meu método eu tenho a guarda principal e tem as guardas intermediárias, que são as guardas que você vai usar ali e tal, para quando tiver uma brecha você usar a meia guarda. Esse é o sistema que eu criei, meu método. E aí quando eu comecei a fazer, fui lá, fiz fundamentos, fiz as defesas, porque no meu ponto de vista, a pessoa só consegue atacar se ela soubesse defender. Você nunca vai atacar 100% se você não tem uma defesa que você confia. Você vai atacar, deu errado, e aí? Então você sempre vai, mas não vai. Mas se você tem uma boa defesa, você vai de verdade. Aí você consegue atacar. Então eu fiz uma primeira parte toda no meu curso só pensando o cara ter o kit de sobrevivência dele. Entendeu? Então a primeira parte do curso foi só fundamento e kit de sobrevivência. Depois o cara entra na meia guarda em si. E aí eu divido a meia guarda em vários estilos. Desde a parte que o cara tá todo amassado, que eu chamo de meia sofrência. Meia sofrência. Cara, de tanto que os caras reclamam de tomar massa, a frase que eu mais escutava era: se você me vê na meia guarda, pode saber que eu tô tomando a massa. Aí de tanto escutar isso, eu comecei a chamar a meia de meia sofrência. E pegou muito bem, cara. A galera se diverte. Se diverte com a meia sofrência. E da meia sofrência tem vários outros estilos, né? Meia profunda, meia coiote, single leg, meia invertida, enfim. Eu fui dividindo isso tudo e fui gravando. E gravando, aí chegou na parte da guarda intermediária, que eu tinha prometido só os seminários. Chegou lá e falou, não, vou fazer um curso bom aqui também. E acabou que virou um sistema de guarda inteiro. Então se o cara entrar lá no meu curso hoje em dia, ele tem 240 aulas, tem tudo que ele precisa para montar um jogo de guarda completo. Do zero, do kit de sobrevivência dele, até a guarda de lapela, que é uma das mais elaboradas lá, e tem as principais lá, tudo no mesmo lugar. E hoje o que tá matando a guarda de lapela é a emborcada de novo, né? Sempre. O jiu-jitsu o jiu-jitsu basicão sempre funciona. Volta, vai e volta. O jiu-jitsu sempre o basicão funciona. E aí, qual que é a minha ideia agora, Doctor? Agora eu consegui um sócio, que é inclusive aluno meu, um parceiraço. Meu paciente. E é um dos caras mais resilientes que eu já vi. Gente boa esse cara, velho. O cara, quando eu comecei a dar aula pra ele, assim, ele resolveu que queria competir. E aí, quero competir, quero ser campeão, não sei o quê. Eu falei, beleza, vamos lá. E comecei a acompanhar ele. Ele perdia. E perdia de umas formas mais bizarras que você imaginava. E perdia. Quando eu vi esse cara falando, se eu fizer esse cara campeão, eu faço qualquer outro. Se esse cara for campeão, qualquer outro eu consigo fazer essa missão. E ele foi. Até que chegou, pegou uma sequência de 3 vitórias. Ganhou Rio Open, Internacional de Master, foi uma atrás da outra. Ele contava as derrotas pro cara que ganhava dele, cara, com o careca lá, que ele era o terror dele, velho. Ele chegou a falar, cara, eu já tô quase empatando o número de derrotas que eu tive com o número de vitórias. Que ele não ganhava nada. Ele perdia todas. Ele, como tinha pouca gente no Master, ele lutava. Ele lutava na categoria e no absoluto. Perdia os dois, voltava com medalha pra cá, perdia os dois. Aí ele voltou e foi, começou a ganhar. Falei, porra, esse cara é resiliente pra caramba. E aí quando eu tive a ideia, falei, cara, vou chamar esse cara pra ser meu sócio. E, mano, o cara já tá 1000 por hora, cheio de ideia pra fazer, ele mandou mensagem, tal, não sei o que, tal, não sei o que. E aí agora, né? É da área. Então é um cara que vai me ajudar, vai ficar por conta de toda essa estratégia, estrutura do negócio, e eu vou ficar por conta de produzir conteúdo, que é o que eu faço melhor. Porra, e aí fica mais fácil, fica mais leve o trabalho. Cara, eu tentei fazer tudo sozinho, mas é impossível, cara. Impossível. Então,
Agora eu acredito que com a ajuda dele a gente vai conseguir fazer um trabalho com constância, no longo prazo. E a ideia é começar também a agregar outros temas. Então vai ser um lugar que o cara vai ter um ecossistema perfeito para ele evoluir dentro do jiu-jitsu. Então vai ter desde da parte médica, o cara vai ter... Ele falou para mim. Entendeu? A ideia é eu quero trazer um ecossistema inteiro para o cara praticar jiu-jitsu. Então eu quero acrescentar de tudo lá. Os primeiros passos que eu vou tomar agora vão ser as atualizações, que eu quero tirar justamente essa discrepância que ficou do início para o final do curso, que eu fui aprendendo a evoluir, então fui aprendendo a editar, então a minha evolução ficou discrepante ali, então vou gravar as atualizações e depois vou vir gravando seminários com os temas que ainda não estão lá. E outras pessoas também. Vou começar a trazer outras pessoas para dentro desse mesmo aí, Rafa, bate a nossa ideia lá do curso. A ideia minha também eu tô pensando nessa zona do atleta, junto com parte médica, nutricionista, fisioterapeuta, o pessoal da preparação física. Eu acho que... fora do tatame ali pro atleta. Porque o jiu-jitsu, na verdade, ele hoje em dia ele virou um ecossistema gigantesco. Um alto nível, né? E se você for pensar, quem faz esse approach junto com o atleta e junto com o mesmo praticante, não são muitos médicos que falam mais do jiu-jitsu, não tem muitos nutricionistas. Sim. Tem psicólogos, fisioterapeutas, preparadores físicos, já tem mais. Mas assim, é um mundo ainda, entre aspas, novo, né? Novo. Sim. E o de curso de jiu-jitsu também é novo. Hoje tem muito curso, mas no Brasil assim, é muito pequeno, cara. É muito pequeno o mercado no Brasil, assim, digital. Não só no jiu-jitsu, cara. De uma maneira geral. É novo, é recente. Você pega os Estados Unidos, os caras estão 10 anos à nossa frente. Eu conheci o cara que faz o podcast do BJJ Fanatics, ele mora aqui no Brasil. Sei. É o Ryan, é o gringo. Ele tinha um podcast, começou a fazer um podcast, cara, o podcast dele viralizou, ele era uma faixa roxa, começou a fazer podcast com todo mundo, daí o Bernardo foi lá e fez uma proposta pra colocar o podcast dentro. Isso, ele me falou, é muito tempo que ele tá fazendo, acho que, se não me engano, é 5, 7 anos atrás, entendeu? Uma coisa que no Brasil, acho que o podcast estava surgindo, entendeu? Sim. Acelerou muito com a pandemia, né? Quando teve pandemia, acelerou, porque não dava pra fazer outra coisa, então a galera começou a acelerar no digital. Hoje em dia já mudou um pouco de novo, né? Você já vê que o que dava certo naquela época já não é a mesma coisa que dá certo. Então esse mercado é igual no jiu-jitsu, né? Então o tempo inteiro tá evoluindo. Então por isso que é difícil de fazer tudo, porque eu tenho que continuar evoluindo no jiu-jitsu. Se eu desprendo a minha atenção para várias áreas, eu não faço nada. Não faz bem feito. Não faz bem feito. E daí você vai esquecer o jiu-jitsu. E foi o ponto que eu cheguei, que eu com muita... Cara, minha vida virou uma bagunça nesse tempo que eu tava dedicado ao curso. Eu abandonei tudo e foquei só no projeto. Inclusive, o último relacionamento que eu tinha acabou por conta de energia. Eu coloquei tanta energia no meu negócio que ficou faltando do outro lado, acabou o relacionamento. E assim, eu entendo, mas a fase que eu tô também não tem que ser isso ou isso, entendeu? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dedicar aos meus projetos, entendeu? Então, é um trabalho pesado, né? De mexer com o digital e tudo mais. E sozinho, meu irmão, Não vai. É muita coisa, muita novidade o tempo inteiro, é muita coisa pra trabalhar, não vai de jeito nenhum, velho. E daí você tira o foco do principal, igual você falou. Daí tem que estar no tatame. O principal fica meia boca. Eu tenho que estar no tatame. Exatamente. É isso que vai te trazer. É tatame. É isso que vai te trazer. Entendeu? Até competir, né? Lógico. Competir, mostrar a eficiência do... Competir, cara, tanto é que quando eu acabei esse projeto, eu falei, cara, agora eu preciso de um tempo pra mim. Eu voltei a cuidar do meu corpo, eu tinha perdido peso pra caramba, eu tava com 89, 90 quilos. Quando eu cheguei aqui, eu acho. Eu tava magrinho, cara. Eu nunca fui magrinha do jeito que eu tava naquela época. E aí eu falei, não, agora que eu acabei esse projeto, que eu não tava treinando quase nada, tava só focando nessas paradas, vou dedicar um tempo a mim. Eu comecei a treinar de novo e tal. Ano passado eu lutei no Nogi, lutei brasileiro e europeu. Ganhei os dois. Eu fui campeão brasileiro e campeão europeu no Nogi ano passado. Lutou contra o Adam, né? Foi, no europeu. Então. Foi legal também. E aí esse ano, cara, eu tava na ideia de seguir a mesma linha e fazer um bom ano. Machuquei minhas costas em fevereiro. E desde então, melhora, inflama de novo, melhora, inflama de novo, quase não treinei. Daí foi quando eu realmente tive a visão de, meu irmão, eu preciso de ter algo
que não dependa tanto do meu corpo assim, entendeu? Claro. E aí foi quando eu resolvi retomar a energia pro projeto digital. Falei, cara, eu tô ficando mais velho, entendeu? O professor de jiu-jitsu, ele depende do corpo, né? Depende do corpo. Isso é muito perigoso. Fica o professor de jiu-jitsu, ele tem que ter o cuidado com o corpo diário ali, até com a parte ortopédica, a parte de odontologia tem que estar alinhado, porque assim, ele tem que dar aula. Ele depende daquilo. E é uma dica que eu dou já pra quem tá querendo seguir nessa carreira de jiu-jitsu, cara. O cara que vai dar aula de jiu-jitsu, que vai pensar em outra forma de empreender com jiu-jitsu, cara, ele tem que pensar em não colocar a energia dele numa cesta só, né? Que é tipo assim, exatamente. Se um não dá certo, cara, aí fica complicado. Porque eu, por exemplo, agora eu já tenho fonte de renda como professor presencial, como curso, como seminário, entendeu? Então, tipo, tem várias fontes de renda. O jiu-jitsu tá assim, né? E você vê, a Aliança, ela tem essa escola, né? Por exemplo, assim, ela faz com que o atleta competidor, ele aprenda da aula. Não tem como não aprender. Acaba que, assim, o cara que quer viver do jiu-jitsu, o caminho dele vai ser da aula. Exato. Entendeu? A não ser que ele tenha uma certa experiência com eventos, ele vai criar eventos, ele vai criar uma marca de fightwear e vai vender produto de jiu-jitsu. Então tem várias formas hoje em dia do cara... Mexer até com marketing. Marketing mesmo, tal, ou dependendo da experiência do cara. Hoje em dia já tá até crescendo o lado de manager. Sim, então você já vê manager no jiu-jitsu, não tinha. O Vitor Dória é um cara que... O Samir Chantry também tá. Eu não sabia. Não sabia. Então, você vê... Começa a ver... a Natália é uma nutricionista aí, no jiu-jitsu, já é um profissional que só mexe com atleta de jiu-jitsu. Sim. Então aí você vê hoje em dia cada vez mais, tipo, pessoas vivendo através do jiu-jitsu, entendeu? De alguma forma através do jiu-jitsu. E eu sou muito grato, cara, que eu não vejo minha vida sem jiu-jitsu. Eu fico imaginando o que eu seria sem o jiu-jitsu, entendeu? Porra, eu provavelmente ia ter uns 150 quilos hoje em dia, se eu não tivesse conhecido o jiu-jitsu. Ia estar formado em alguma coisa dessas de computação aí, ia estar comendo alguma coisa agora em cima da mesa e mexendo em alguma coisa no computador. Ia ser minha vida. Provavelmente ia ser isso. E vida curta, né? E vida curta, porque é a somatória de hábitos, né? A gente é a somatória de hábitos. Se você só tem hábitos ruins, não tem como você... E hoje você é um cara que visitou o mundo todo? Nossa, cara. Quantos países você já visitou? Cara, eu viajei, porra, legal, cara. Já fui pra Estados Unidos, porra, não sei quantas vezes. Mais de 10, 15, 20 vezes para os Estados Unidos. Fui para Abu Dhabi, Portugal, Dubai, Japão, Roma. Pô, viajei muito, cara. Assim. América do Sul também? América do Sul, fui para Argentina, dei seminário na Argentina já também. Já ajudei o Fábio lá num evento que ele fez lá na Argentina também. Então, cara, jiu-jitsu eu sou suspeito para falar, né, cara? Mas daí é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal que tem um poder absurdo, cara. Exato. E você pegar gente igual eu, que saí, porra, do interior de Uberlândia lá, e porra, quantas pessoas na minha rua, não precisa ir muito longe, da minha rua ali, quantas pessoas que já saíram do país. Tipo, acho que tem uma pessoa, tirando eu, que já saiu, uma ou duas pessoas que já saíram do país. O restante continua lá. Você vai lá, tá do mesmo jeito. Parece que não mudou nem a roupa. Não. Até entendeu? A conversa é igual. Até a conversa é igual, entendeu? Então, tipo assim, qual outro trabalho que eu conseguiria viajar do jeito que eu viajo? Conhecer cultura do jeito que eu conheço. Inglês, cara. Sim. Eu te contei a história que eu tinha com o inglês. Aí, sabe quando eu resolvi aprender inglês? Quando eu tava numa mesa, em 2012... Lá em Abu Dhabi, estava sentado Lucas Lepe, Lucas Leite, Rafael Lovato, Bernardo Faria. Todo mundo na mesa, assim, conversando. Aí, de repente, você tá sentado na mesa. Imagina, o cara gosta de futebol, joga futebol. Ele senta na mesa da seleção. E tá a seleção conversando em outra língua que você não entende. Aí eu olhei aquilo ali... Se eu quero ser da seleção, eu tenho que falar. Você já viu aquele meme do John Travolta, que ele fica assim? Já. Eu tava na mesa igual o John Travolta, mano. E os caras, meus ídolos conversando, pô, os caras tudo focado, conversando, eu vendo que tava todo mundo ali entretido, e eu assim, nossa, não tô entendendo nada que os caras estão falando. Eu voltei pro Brasil, quando 6 meses depois eu tava falando inglês. Eu ganhei ó, pra você ver, a energia também, quando você quer uma coisa, a energia tudo conspira pra aquele negócio, né? Eu voltei, tinha um cara que foi um cara que me ajudou muito também, chama Lutino. Esse cara era meu professor de inglês.
Ele fazia jiu-jitsu também? Ele fazia jiu-jitsu. Ele era faixa preta de karatê. O cara era brabo em tudo. O cara já foi modelo, foi pica de modelo. Aí resolveu ser professor, era pica de professor. Era faixa Você não preta. pensou em ser modelo não, Fernandinho? Nunca tive esse potencial. Então, nem cara. eu, cara. Feio pra caralho, velho. Eu também tô gordo pra caralho, pequeno. Não tinha esse potencial não, velho. Pô, não deu pra mim ser modelo, velho. Você pegou o inglês do cara, né? Mas eu vou te falar. O cara me ensinou e foi me destravando. Porque inglês... É engraçado, se você não fala, você não aprende. E eu era muito tímido. E eu não sabia falar, então eu não falava. Eu ficava lá, eu aprendia, anotava, tudo tal, mas não falava. E aí esse cara começou a trabalhar para eu começar a falar. Quando eu aprendia que se eu falasse eu melhorava, eu comecei a virar uma maritaca. Comecei a falar pra caralho, comecei a estudar. E assim, eu tive a disciplina. Eu ganhei a bolsa desse cara. Esse cara é o coordenador de uma escola de inglês. Ele me deu uma bolsa, eu tinha que pagar só o material. Sim. Então eu paguei o material, eu ia na aula todo sábado, eram 2 horas de aula no sábado. E durante a semana eu tinha disciplina de 1 hora por dia eu estudar. Então eu ficava revisando aquilo que eu já tinha aprendido naquelas aulas, refazendo os exercícios. Daí cada aula que você ia, já tinha mais arma ali pra usar. Eu já tava mais... Pra falar. Tipo, aquilo que a galera ia ver, eu já tinha lido tudo, eu já tinha estudado tudo, eu já chegava na aula mais à vontade pra conversar, pra falar e tal. E com essa disciplina que eu tive, cara, em 6 meses eu já tava trocando ideia em inglês. Um cara que tinha aquela mentalidade lá atrás de pra que eu vou estudar isso, mano? Exato. Porque eu nunca vou viajar, eu nunca vou sair daqui, pra que eu vou estudar? O cara que tinha essa mentalidade estava falando inglês. E tudo, igual eu tô te falando, tudo depende de onde você quer chegar. E do ambiente que você tá, né? Do ambiente que você tá. E assim, uma pessoa que foi muito importante na minha carreira foi o Bernardo. O Bernardo Faria. O Bernardo era o cara que mais pegava no meu pé pra eu aprender inglês. E depois disso, a primeira oportunidade que eu tive com inglês foi gravar um curso do BJ Fenerics com o Bernardo. Depois ele me levou lá em 2016, eu gravei um curso com ele. E tinha o Bernardo Farias e o Léo também que fazia meia guarda. Mas o Bernardo sempre foi um cara que eu tive muita afinidade. Entendi. Desde quando eu era azul juvenil, eu tinha 2 caras, o Gabriel Goulart e o Matheus Luckman. Eles moravam aqui em São Paulo para treinar. E saíram de Uberlândia, moravam aqui em São Paulo. E eles juntaram junto com o Bernardo e alugaram um apartamento. Entendi. Então a primeira vez que eu vim para São Paulo, já chegou com o cara. Que eu entrei no apartamento, eu conheci o Bernardo, eu nem tinha ideia quem ele era. Eu fui porque os meninos que moravam em Uberlândia, eles abriram as portas para mim. Quando eu cheguei lá, eu conheci o Bernardo. E o Bernardo, tipo assim, fazia meia guarda, tinha uma história parecida, tinha ganhado mais ou menos os mesmos títulos que eu, na mesma época que eu, então tivemos muita afinidade ali. E desde então ele meio que me pegou ali pra cria. Daí, quando eu vinha pra São Paulo, eu colava no Bernardão, onde o Bernardão ia, eu tava atrás, velho. Aí eu, aprendi pra caramba com ele, desde a faixa azul também, a meia profunda, tipo, várias essas páginas que eu faço também eu aprendi com ele, a over-under mesmo, foi, tipo, tudo muito... O Bernardão, a gente treinava, na época era meio-dia o treino, treinava meio-dia, e várias vezes quando chegava à noite, o Bernardão falou, vamos fazer específico. Aí eu e o Bernardão ficava fazendo específico. E era bom tamanho compatível. E aí eu ficava apanhando, né, velho? Apanhava, nossa, apanhava. Mas assim, aprendendo, né? Aprendendo pra caramba com o cara e tal. Aí quando viajava pra campeonato, eu viajava junto com ele, então ele falando... A cabeça vai expandindo, né? E assim, ele foi um cara que me instruiu muito a aprender a falar inglês, cara. E é um cara que tem curso lá nos Estados Unidos faz tempo. E pra você ver, que, tipo, ele é depois que eu fui pros Estados Unidos, com a oportunidade de falar inglês... Minha vida aqui em São Paulo era correria. Eu pegava 8 ônibus por dia. Eu voltei depois de uma temporada lá, de um mês lá. Fiz uma grana, comprei uma moto. Minha vida já mudou daí em diante, aqui em São Paulo. Então eu já passei a ter outra vida. Depois que você tem mobilidade em São Paulo, São Paulo é maravilhoso. Mas se você não tem também, você tá no inferno. Se você não tem como se locomover com uma certa liberdade assim, São Paulo é um inferno. E depois que eu passei a ter a minha moto, que eu comecei a me locomover, eu peguei aulas, eu comecei a dar aula particular para os caras na casa deles e tal, não sei o quê. Outra fonte de renda que eu comecei a ter, eu comecei a me estabilizar e tudo mais, mas graças ao inglês, entendeu? Então, outra dica, uma dica que eu recebi do Bernardo e que se eu posso passar em diante é aprende a falar inglês, cara. Se você quer... Abre porta, né? Porra, abre muita porta, cara. Se você não fala inglês, se eu não falasse inglês, eu não ia ter nem a confiança, cara, de você poder falar, cara, eu vou lá pra não sei onde, vou lá pra Roma, sei lá, mesmo que não fale inglês. Você se vira, né? Você se vira, cara. Você sabe que você consegue perguntar e você consegue chegar. Então é outra confiança que você tem, velho. E aí, cara, essa dica, sem dúvida, já me valeu um dinheirinho bom, velho. Se você puder investir no inglês, investe que vale bom, velho. Fernandinho, eu vou falar um pouquinho agora do jabá aqui, meu. Paga nós agora do doutor. Se não ferrou-se.
Então, vamos falar um pouco dos patrocinadores aí. A Fluca, farmácia de manipulação, é uma farmácia já bem conceituada aí na parte médica. Eles iniciaram com as medicações de urologia. Então, eles fazem tanto a parte de medicações via oral também como injetável. É uma farmácia referência. Eu já conhecia a fábrica da Fluca, uma farmácia que eu confio. E dentre as farmácias que eu acabo indicando, eu não indico só uma, a Fluca faz parte dessa indicação. Outra é a loja de suplemento do meu amigo Fábio, MF Suplementos Nutrição. Ela fica ali na Vila Olímpia, ela fica na rua de casa, um cara que eu conheci porque é meu vizinho e me agregou bastante também aí em relação ao patrocínio e também a ajudar atletas. E é uma loja que eu recomendo, que tem todas as marcas lá. O cara sabe muito de suplementação, então ele vai te orientar, tanto o Fábio como o Marcelo. E agora a nova parceria aí com a OnSet, que é uma empresa aí de marketing. Ela é especializada também na parte de ortopedia, então ela vai me agregar tanto na parte do podcast e também na nova clínica. Tem um novo conceito saindo aí, Fernandinho, que a gente vai chegar para somar ainda mais na vida do atleta. Eu estou nessa mesma condição que você falou, eu estou arrumando os Flávios para mim pensar só na parte da parte médica realmente e tá visando ali a assistência do atleta e a assistência também dos meus pacientes, tanto da parte de hipertrofia, emagrecimento, como todos os esportes. Lá vai ser um centro de referência onde vai ter fisioterapia, tanto a parte de recovery, vai ter os planos de recovery para atletas, os planos de recovery para praticantes, para os masters que são atletas. Sim. Então a gente vai ter todo um plano aí de tanto de injetáveis como também de fisioterapia e tratamento ortopédico das lesões. E a ideia aí do podcast é agregar esse conjunto de habilidades que a gente tem, que você tem, que eu tenho, que o pessoal do marketing tem, agregar aí para quem está assistindo da melhor maneira possível, abrir um pouco da mente de todo mundo. Por exemplo, o Jiu-Jitsu é uma ferramenta que abre já muita porta. Aqui a maioria dos meus convidados ou é do Jiu-Jitsu ou é do MMA, que são os pacientes que eu trato. Mas agora o próximo convidado aí do próximo podcast é o Dr. Lucas Caseri, é um cara que é uma referência na parte hormonal, é um conhecido mundialmente aí no Brasil, talvez seja o cara mais antigo que fala sobre hormônio. E ele também vai falar sobre a parte de atleta, e ele também é praticante de jiu-jitsu, então ele também está em casa. É faixa azul, pô. Ele é faixa preta na parte de hormônio, mas no jiu-jitsu é faixa azul. Aí tem que pedir benção. Tem que pedir benção. No tatame eu tô na frente, né? Aí fora você que pede benção pra ele, doutor? Eu aprendi muito com ele, cara. Legal, é um cara que me agregou muito aí. Legal. Quando eu fui fazer essa transição, eu não mudei de área, né? Eu agreguei mais uma área. Os livros do Lucas ali me orientaram muito bem pro básico bem feito, que é o que eu prego. Eu acho que o jiu-jitsu básico bem feito, ele funciona. A medicina básica bem feita, ela funciona. O que você tem no básico bem feito é incrementos ali para você sofisticar e deixar ela com melhor rendimento. Aquele 1% todo dia que todo mundo fala, na medicina também esse é 1% que você pode dar para a pessoa na qualidade de vida, que vai proporcionar tanto uma longevidade no esporte e também um autoconhecimento, né? Quando você pratica o esporte ou está praticando um exercício físico mesmo, uma musculação, você libera ali a parte hormonal e você melhora como pessoa também. E, cara, eu quero primeiro te agradecer. Você é um cara que, quando eu vim para a Aliança, era um cara que eu queria ter aula com você por causa da minha guarda. Então já conhecia o seu jogo, já sabia quem você era pelo Thiago, já sabia quem você era por causa do jiu-jitsu, já sabia a história sua do jiu-jitsu, já tinha acompanhado muita luta sua. É uma satisfação imensa estar recebendo você aqui. Eu acho que nesse tempo de São Paulo, de Aliança, eu conheci muita gente, cara, top, assim, todo mundo com a mesma índole ali de conhecimento, de tentar passar conhecimento. Você é um cara que na parte do marketing digital, não vou falar que você saiu na frente, né? Porque não é uma corrida. Você está na frente, porque você é um cara que investiu nessa parte também de curso. É uma parte que muitos atletas nem olham, nem sabiam que pode existir. Do mesmo jeito que você falou, pô, viajei para o mundo inteiro. Fazer um curso naquela época, pô, você não tinha nem cabimento você fazer um curso. E você tem aí um canal que explica muito bem, para quem nunca viu, vale a pena acompanhar o canal do Fernandinho. É um cara
que ele é muito didático, ele também ensina ali as posições e os conceitos básicos e também o jiu-jitsu que a gente não vê, o que está acontecendo na posição, por que ela flui tanto. E é um cara que eu acho que funciona. E o que funciona. Exato. Eu ensino pouca coisa, mas o que eu ensino pode ter certeza que funciona. Cara, eu faço no campeonato e os meus alunos também fazem no campeonato. Testado e aprovado. Um dos quadril mais pesados que eu já vi, cara. Esse cara me raspa parecendo que eu sou uma pena, velho. Eu falei, mas caramba, eu não consigo. Ele me raspa e dá risada aí, isso que é o pior. Mas se você quiser aprender essa pressão, essa força de quadril, tá lá também, aí, né, Fernandinho? Tá lá, porque é tudo, técnica, não é só força, né? Força, cara, também tem, né? Força só é ruim quando é pouco. Pouco, exatamente. Quem não tem força ainda anda comprando, entendeu? Quem não tem força ainda anda comprando. Passa com a gente, a gente tem... Aí, ó, se você quer comprar sua força, fala com o doutor, entendeu? Que aí você compra a força dele e aprende a meia comigo, aí acabou. Aí você tem o pacote completo. Fernandinho, muito obrigado de novo, tá? Tamo de coração junto. Mesmo, obrigado aí por ter aceito o convite. E você faz parte aí do meu jiu-jitsu, entendeu? Então muito isso eu fico lisonjeado de estar você aqui na minha frente e a gente tendo essa conversa aí de igual para igual em relação ao tatame. E vai ficar meu convite também para a gente fazer talvez um vídeo aí, uma explicação. Fica o meu convite também para estar agregando ao seu curso. Lógico. Eu falei com o Flávio e eu acho que a gente pode fazer um trabalho legal aí no futuro, hein? Fica de olho, porque tem umas novidades chegando aí para quem é membro do Master da Meia. Fica de olho, fica de olho. O doutor tá envolvido nesse negócio. Beleza, Fernandinho? Valeu, cara. Valeu. Obrigadão aí. Muito osso. Muito osso. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera.